Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 231, a encarnação da brutalidade primitiva. Às 4 horas da tarde, Naoki chegou com sucesso à primeira estação de observação. Para sua surpresa, a jornada foi tranquila. Ele não encontrou nenhum perigo pelo caminho, nem viu nenhum Pokémon paradoxo vagando pela área como nos jogos. Em vez disso, o nível superior da grande cratera de Paldea exalava uma atmosfera de tranquilidade e beleza, não muito diferente do mundo fora da cratera. Pokémon como Falinks, Girafarig, Floette, Flamigo e Raichu vagavam tranquilamente pelos campos abertos. A estação de observação ficava no sopé de uma colina, coberta de era. A área ao redor da estação era tranquila, com quase nenhum Pokémon selvagem por perto. Talvez, como disse o Dr. Sada, esses locais de observatório tenham sido escolhidos deliberadamente por sua segurança, após uma pesquisa completa. Naoki abriu a porta do observatório. O interior era simples. A sala tinha uma estrutura hexagonal, com materiais de construção não utilizados empilhados em ambos os lados da entrada. No fundo da sala, um espesso conduíte de energia atravessava as paredes, parte da infraestrutura da cratera. Em uma das paredes, um cronograma de trabalho para pesquisadores estava fixado, embora fosse evidente que ninguém vinha ali há algum tempo. Uma cama de solteiro estava solitária em um canto, coberta por uma fina camada de poeira. Naoki não se surpreendeu com o estado de abandono do observatório. Deu de ombros, largou a mochila e decidiu descansar um pouco antes de sair para observar os Pokémon na área. Assim que Naoki se acomodou, o aparelho de comunicação no canto da sala começou a tocar. Curioso, ele se aproximou e atendeu. Uma voz familiar surgiu no alto-falante. Naoki? É você? Sou eu, doutor, respondeu Naoki. A voz do Dr. Sada tinha um tom caloroso. Eu sabia que era você quando o sistema do observatório enviou uma notificação de que estava de volta ao serviço. Parece que você chegou em segurança à cratera. Como foi a viagem? Tranquila até agora? Sim, sem problemas, disse Naoki, pensativo. Mas, doutor, não vi nenhum Pokémon paradoxo no caminho. Não há nenhum morando perto da primeira estação de observação? Dr. Sada riu baixinho. Entendo. Então você está aqui pelos Pokémon paradoxo. Turo e eu achamos que você poderia se interessar. Ela fez uma breve pausa antes de acrescentar. É possível que esses Pokémon estejam apenas se escondendo. Pokémon paradoxos tendem a ter comportamentos bem diferentes dos Pokémon modernos. Alguns preferem sair apenas à noite. Você pode avistar alguns depois do pôr do sol. Naoki assentiu, absorvendo a informação. Entendi. Obrigado, doutor. A voz do Dr. Sada suavizou. Você teve um longo dia, Naoki. Descanse um pouco. Estou ansioso para ver quais Pokémon do paradoxo você encontrará. Traga-os de volta para o laboratório quando puder. Farei isso, disse Naoki com um sorriso. A comunicação terminou, deixando a sala em silêncio mais uma vez. Após encerrar a ligação, Naoki liberou Dragonite e Palmote de suas Pokébolas. Ele se agachou e se dirigiu a eles com um sorriso. Tudo bem, vocês dois. Vão explorar um pouco, mas não se afastem muito, ok? Os olhos dos dois Pokémon brilharam de curiosidade, ansiosos para explorar o novo ambiente. Assim que Naoki lhes deu permissão, eles correram para fora, transbordando de entusiasmo. Ao vê-lo sair correndo tão ansiosamente, Naoki sentiu uma pontada de preocupação. Virando-se para Koraidon, Naoki lhe deu um tapinha gentil no pescoço. Ei, você pode ir com eles? Só para ficar de olho? Koraidon soltou um suave rosnado de concordância. Raal. Ele trotou atrás de Dragonite e Palmote, pronto para mantê-los na linha. Com seus Pokémon explorando, Naoki ficou para trás para desempacotar e organizar os suprimentos que havia trazido. Ele enfiou a mão na mochila de viagem e cuidadosamente separou os itens essenciais, panelas, utensílios de cozinha e ingredientes para um jantar simples. Em seguida, Naoki desempacotou algumas roupas extras, algumas Pokébolas vazias e algumas ferramentas básicas de observação, itens que ele havia preparado cuidadosamente para esta jornada. Isso incluía uma bússola para determinar a direção e um telescópio para visualizar objetos distantes, essenciais para explorar o vasto terreno da Área Zero. Depois que tudo estava em ordem, Naoki começou a preparar o jantar. Como não era prático cozinhar nada elaborado fora de casa, ele decidiu fazer sanduíches, uma refeição rápida, nutritiva e fácil para a noite. Assim que Naoki terminou de montar os sanduíches, os 3 Pokémon Palmote, Dragonite e Koraidon retornaram, seguindo o delicioso aroma de volta ao posto de observação. Naoki ergueu os olhos com um sorriso caloroso. Você encontrou algo interessante? Palmote saltou animadamente com os olhos brilhando. Palmote, 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 é tão lindo aqui. Dragonite estufou o peito, transbordando espírito de luta. Sentiu várias auras poderosas por perto, indicando que Pokémon fortes viviam perto da estação. Koraidon assentiu em concordância, soltando um rosnado suave. Raal, eu também o senti. Para garantir a segurança do grupo, Koraidon liberou sua própria aura, alertando sutilmente qualquer Pokémon próximo para não se aproximar. Os 3 Pokémon compartilharam animadamente suas descobertas enquanto Naoki distribuía sanduíches. Eles pegaram os sanduíches com as patas, mastigando-os com expressões felizes e satisfeitas. Seus rabos balançavam, e ruídos suaves de alegria enchiam o ambiente. Depois do jantar, o céu lá fora começou a escurecer. A enorme cratera ficava em silêncio à noite, quebrada apenas pelo farfalhar ocasional da natureza ao redor. Sentindo-se inquieto, Naoki decidiu usar seu telescópio. Pegando na estação, saiu para observar a noite e procurar o Pokémon paradoxo que o Dr. Sada mencionou que poderia aparecer após o anoitecer. O clima estava perfeito. Mesmo à noite a visibilidade permanecia alta.
Uma lua brilhante pairava baixa no céu, lançando seu brilho suave e aquoso sobre a grande cratera de Paldea. O luar filtrava-se através de nuvens finas, envolvendo a paisagem em um véu prateado e nebuloso. Coraidon estava por perto, guardando Naoki em silêncio, sempre alerta a qualquer ameaça. Naoki levou o telescópio ao olho e começou a examinar os penhascos em frente à estação de observação. Lentamente a paisagem acidentada se desdobrou diante dele, como se desenrolasse um pergaminho da beleza da natureza. Naoki riu baixinho quando as figuras familiares de Famp e Donphan apareceram. Ah, olha só! Eles estão encolhidos sob as pedras, dormindo profundamente. Enquanto ele ajustava o telescópio, outra figura chamou sua atenção. Um Corviknigd, sussurrou Naoki animado. Ver um na natureza é ainda mais impressionante. Parece tão majestoso em voo. Continuando a varredura, o olhar de Naoki pousou em um Pokémon que ele não esperava ver. É o Deino. Um Deino, o Pokémon pseudo-lendário da região de Unova, estava vagando perto da entrada de uma caverna. Naoki observava fascinado o pequeno dragão abaixar a cabeça para cheirar o chão. De vez em quando mordiscava um tufo de grama, apenas para cuspi-lo com um bufo de desgosto. Um Deino herbívoro? Naoki riu baixinho. Isso é algo que não se vê todo dia. O Deino era um Pokémon raro, e sua evolução final, Hydreigon, era conhecida por ser poderosa e feroz. Naoki coçou o queixo pensativo. Devo levantar uma? Enquanto ele estava perdido em pensamentos, algo perturbador apareceu na visão do seu telescópio. Donphan e Famp, que cochilavam pacificamente ali perto, acordaram de repente com os sentidos em alerta. Viram-se e fugiram em todas as direções, o pânico evidente em seus movimentos apressados. O Deino cheirou o ar, e Naoki pôde ver o corpo do pequeno dragão ficar tenso. Ele havia sentido algo assustador. O Pokémon girou pronto para fugir. Mas antes que Deino pudesse ir longe, uma sombra caiu sobre ele, bloqueando o ar. O coração de Naoki disparou. Suas mãos apertaram o telescópio enquanto ele o ajustava para cima. Uma figura vermelho-sangue apareceu, movendo-se com uma velocidade assustadora pelo céu noturno. Era enorme, com olhos escarlates, garras perversas e enormes asas de dragão abertas, bloqueando as estrelas como uma lua de sangue quebrada. De repente, um rugido estranho e assustador ecoou pelo vale. O Pokémon monstruoso desceu do céu, mergulhando em direção ao indefeso Deino. Com precisão implacável, prendeu o pequeno dragão sob suas garras. Naoki só pôde assistir horrorizado enquanto a criatura começava a atacar Deino, caçando-o da forma mais primitiva e brutal que se possa imaginar. Ao luar, as presas afiadas do Pokémon, manchadas de sangue, brilhavam ameaçadoramente, um lembrete perturbador da lei da natureza. É caça! O pulso de Naoki acelerou, seu coração batia dolorosamente no peito. Era como se toda a sua visão de mundo tivesse sido destruída em um instante. Ele não conseguia desviar o olhar da cena. Isso é, um Pokémon paradoxo? Sussurrou, incrédulo. Naquele momento, Naoki entendeu o que o Dr. Sada havia alertado, a vitalidade e o poder aterrorizantes dos Pokémon paradoxos. Eles não pertenciam ao mundo moderno e sua presença poderia facilmente perturbar ecossistemas irreparavelmente. Agora ele compreendia completamente a gravidade das palavras dela. A vitalidade avassaladora dos Pokémon paradoxos pode devastar o ecossistema moderno. Enquanto Naoki olhava para o Pokémon monstruoso, agora claramente identificável como Roarinmun, um arrepio percorreu sua espinha. Se algo como a Roarinmun conseguisse sair da área zero, Naoki sussurrou, sentindo um arrepio no corpo. As consequências seriam inimagináveis. Roarinmun, com uma mistura aterrorizante de poder selvagem e instinto primitivo, não era apenas perigosa. Era uma ameaça que poderia virar o mundo exterior de cabeça para baixo se fosse liberada. Naoki apertou o telescópio com mais força enquanto observava o dragão vermelho-sangue continuar sua caçada. Ele soube então, os Pokémon paradoxo eram muito mais perigosos do que ele jamais imaginara. Capítulo 232, Screentail. Ao ver a expressão chocada de Naoki, Palmot ao lado dele inclinou a cabeça, confuso. O pequeno Pokémon elétrico se aproximou, tentando ver o que havia acontecido, mas Naoki gentilmente cobriu seus olhos com a mão. Palmot? Palmot piscou, confuso. O que está acontecendo? Naoki balançou a cabeça com firmeza. Isso não é para crianças verem. A cena de um momento atrás permaneceu na mente de Naoki, vívida e perturbadora, lembrou o Diner gigante do jogo Monster Hunter, atacando impiedosamente um pequeno dragão herbívoro. Respirando fundo, Naoki olhou pelo telescópio novamente, focando na encosta onde a caçada havia ocorrido. Não havia sinal da Roarinmun. Ela havia desaparecido, provavelmente satisfeita com sua refeição. O silêncio da noite retornou como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns momentos de cautela, o grupo de Donphan e Famp retornou sorrateiramente ao seu local de descanso, retornando à grande rocha onde haviam dormido mais cedo. Naoki suspirou baixinho, murmurando para si mesmo. Parece que Roarinmun está no topo da cadeia alimentar aqui. O que mais o incomodava era a aura enervante que Roarinmun emitia, algo completamente diferente dos Pokémon modernos. É como uma criatura dos tempos antigos, selvagem e indomável, com uma mente ainda não tocada pela inteligência. Ele olhou para o vale agora silencioso abaixo, percebendo a diferença fundamental entre os Pokémon do paradoxo e os Pokémon de hoje. Os Pokémon modernos, através de anos de interação com humanos, evoluíram não apenas em força, mas também em temperamento. Eles se adaptaram para coexistir pacificamente com as pessoas, com seus instintos moldados em direção à harmonia em vez da violência. Em comparação, os Pokémon paradoxo, criaturas vindas de um passado distante, eram como feras intocadas pelo tempo, vivendo apenas pelas leis brutais da sobrevivência. Sua natureza selvagem e caótica contrastava fortemente com os Pokémon domesticados dos dias atuais. Naoki refletiu sobre a lacuna entre esses dois mundos. É como comparar antigos guerreiros da selva com trabalhadores de escritório na cidade. Ele estremeceu com o pensamento. E não era apenas Roarinmun.
Todos os Pokémon do Paradoxo carregavam a mesma energia primordial. Sua presença indomável os tornava imprevisíveis, e Naoki sabia que não seriam fáceis de lidar. Eles realmente são primitivos, sussurrou Naoki, sua excitação anterior agora temperada por uma sensação de desconforto. Ele percebeu que não conseguia encarar esses Pokémon com a mesma mentalidade que encara os modernos. Eles não eram apenas Pokémon comuns, eram relíquias de uma era muito passada. Assim que ele perdeu a vontade de continuar observando, uma explosão estrondosa ecoou de repente pelo vale abaixo, sacudindo a noite silenciosa. Assustado, Naoki acordou de seus pensamentos e correu até a beira do penhasco, com Palmot, Dragonite e Coraidon seguindo logo atrás. Juntos, eles espiaram por cima da borda do penhasco, tentando entender a perturbação no vale. No meio das chamas rugindo, um grupo de pequenos Pokémon se espalhou em pânico, sua fuga cheia de medo e confusão. De repente, um raio de calor escaldante cortou o ar, incendiando a grama seca e as árvores ao redor. As chamas se espalharam rapidamente, impedindo o avanço do grupo Raichu em fuga. Um Raichu derrapou até parar na beira do inferno, faíscas crepitando ferozmente em suas bochechas. Com um grito desafiador, ele lançou um poderoso raio em direção ao céu, o raio cortando a noite. Mas errou. Naoki ajustou o telescópio, seguindo o caminho do ataque desesperado do Raichu. No céu escuro, uma figura estranha flutuava ameaçadoramente, seu corpo emanando um brilho flamejante. O misterioso Pokémon tinha chifres vermelhos e elegantes na cabeça, uma cauda metálica que brilhava como prata e 3 pares de asas brilhantes pairando atrás dele como hélices futuristas. Naoki prendeu a respiração ao reconhecê-lo. Traça de ferro, a futura forma de Volcarona. Mas havia algo errado, não parecia estar caçando. A mariposa de ferro pairava graciosamente no ar, com seu olhar frio e mecânico fixo no Raichu. Ela lançava rajadas de raios de calor, conduzindo os Pokémon assustados em uma única direção, quase como se estivesse observando seu comportamento. O grupo Raichu não teve escolha a não ser seguir em frente. Em pouco tempo eles se viram presos à beira de uma cachoeira, com a água correndo abaixo rugindo como um abismo. As asas metálicas da mariposa de ferro começaram a brilhar mais intensamente, abrindo-se como as asas flamejantes de um deus da destruição. Um calor abrasador a envolveu, indicando o poder avassalador que estava prestes a liberar. Os Raichu abaixo tremeram, mas permaneceram firmes. E então, assim como os humanos às vezes demonstram uma força inesperada diante do perigo, os Raichu sincronizaram seus poderes elétricos. De repente, uma explosão ofuscante de eletricidade irrompeu do grupo, e a energia combinada ressoou no ar. Acima deles, nuvens de tempestade começaram a se formar, rodopiando ameaçadoramente até que, com um estrondo crepitante, um enorme raio atingiu a mariposa de ferro com precisão milimétrica. A mariposa de ferro cambaleou no ar, com faíscas saindo de sua estrutura metálica como se seu núcleo mecânico tivesse sido danificado. Fumaça saiu de seu corpo e, com um zumbido mecânico, ela caiu indefesa nas profundezas da cratera abaixo, desaparecendo de vista. A ameaça se foi, e o grupo Raichu ofegava pesadamente, seus corpos tremendo de alívio. Mas eles não se demoraram. Após um breve momento de descanso, rapidamente se afastaram, desaparecendo no terreno sinuoso da cratera. Observando a cena se desenrolar, Naoki exalou lentamente, uma onda de alívio o invadindo. Nada mal, murmurou ele com um sorriso. Parece que esses Pokémon modernos não são totalmente indefesos. Ao lado dele, Palmot e Dragonite olhavam para o campo de batalha agora vazio, com expressões cheias de admiração e uma pitada de nervosismo. Naoki se agachou até a altura deles, com a voz firme, mas gentil. Vocês viram isso? Este lugar é perigoso. Vocês precisam ficar por perto e não se afastar. Palmot assentiu ansiosamente e determinado a ficar ao lado de Naoki. Naoki não pôde deixar de notar a diferença perturbadora entre os antigos Pokémon Paradoxo e os futuristas. As intenções dos antigos são fáceis de ler, pensou ele. Eles agem puramente por instintos primitivos, caçar, sobreviver. Mas as espécies futuras eram diferentes. A fusão de máquinas de alta tecnologia e vida orgânica conferia-lhes uma qualidade estranha e distante. Era difícil prever suas ações ou compreender suas motivações. Eles parecem frios, Naoki murmurou para si mesmo, como máquinas imitando a vida, com propósitos que não conseguimos compreender facilmente. A constatação o deixou inquieto. Endireitando-se, Naoki lançou um olhar tranquilizador ao seu Pokémon. Chega por hoje. Continuaremos explorando amanhã. Com um último olhar para a cachoeira, Naoki guardou seu telescópio e voltou para o observatório, com seus Pokémon seguindo de perto. Na manhã seguinte, a grande cratera de Paldea despertou com um suave toque da luz do sol. A paisagem antes ameaçadora estava agora banhada por um brilho sereno e dourado, como se os terrores da noite anterior não tivessem passado de um pesadelo. Parado na borda do observatório, Naoki admirou a paisagem de tirar o fôlego, maravilhado com a forma como a beleza da cratera mascarava a ferocidade que acompanhava a noite. É difícil acreditar, pensou ele, que um lugar tão bonito se transforme em um campo de caça implacável sob o manto da escuridão. Naoki arrumou seus pertences, pendurou sua mochila de viagem nos ombros e continuou sua jornada em direção ao interior da grande cratera de Paldea. Ao meio-dia, ele e seus Pokémon chegaram a uma floresta banhada por cristais coloridos. Enquanto Naoki observava a paisagem, seu olhar pousou nas enormes raízes das árvores, completamente envoltas em cristal brilhante. Ele murmurou pensativo. Parece que a energia cristalizada também se infiltrou nas árvores. Os cristais brilhantes o lembraram da terastalização, o fenômeno em que os Pokémon ficam envoltos em cristais brilhantes, fazendo seus corpos brilharem como pedras preciosas finamente lapidadas e irradiarem luz brilhante. De acordo com o entendimento de Naoki, a terastalização provavelmente estava conectada à misteriosa energia terastal que fluía debaixo do solo na região de Paldea. Ele coçou a cabeça. Será que a fonte dessa energia é alguma criatura ancestral?
Talvez até o misterioso Terapagos? Era apenas um palpite. Infelizmente, o conteúdo adicional para Pokémon Escarlate e Violeta não havia sido lançado antes de Naoki ser trazido para este mundo. Então nem ele nem os moradores locais sabiam a verdade por trás disso. Será que Terapagos está dormindo nas profundezas do subsolo? Ele se perguntou, roçando a mão nos cristais de energia da árvore. Um leve zumbido de poder vibrou sob a ponta dos seus dedos, enviando uma sacudida sutil, mas emocionante, pela palma da mão. Ao lado dele, Koraidon inclinou a cabeça, admirando curiosamente seu próprio reflexo em um dos cristais. Mas de repente, Koraidon avistou algo se movendo atrás deles no reflexo. Hal? Alerta, Koraidon girou, atacando instintivamente com suas garras poderosas. O objeto foi arremessado pelo ar, batendo de cara em uma árvore. Deslizou pelo tronco em um emaranhado, aterrissando desajeitadamente na grama. Naoki pulou de pé, sua mão instintivamente agarrou as pokebolas em seu bolso. O que foi isso? Ele perguntou, examinando a área com cautela. Koraidon balançou a cabeça, confuso. Hal, eu também não sei. Naoki ajustou a postura, estreitando os olhos enquanto a figura na grama entrava em foco. Espere um minuto. Era Jigglypuff? Não. Este não era um Jigglypuff comum. Tinha feições selvagens e indomáveis. Screamtail, Naoki sussurrou para si mesmo, incrédulo. Lembranças de Roarin Moon, o Pokémon paradoxo selvagem que ele vira na noite anterior, passaram pela mente de Naoki. Seu coração disparou. Fique alerta, Koraidon. Naoki avisou bruscamente. Koraidon ficou tenso, pronto para a ação. Hal, o Pokémon Screamtail, tendo se desprendido do tronco da árvore, agora estava cambaleando sobre pés instáveis. Uma marca vermelha riscava seu rosto devido à colisão, fazendo parecer mais cômico do que ameaçador. Com um grito alto e exagerado, Screamtail soltou um grito de guerra feroz, batendo no peito como um gorila selvagem de um mundo pré-histórico. Sem hesitar, ele avançou de cabeça em direção a Koraidon, seu pequeno corpo explodindo com energia indomável. Koraidon pescou, momentaneamente atordoado pela ferocidade do pequeno Pokémon. Instintivamente ergueu uma mão com garras, preparando-se para afastá-lo. Mas antes que pudesse fazer contato, Screamtail investiu, cravando suas presas afiadas no braço de Koraidon. Hal! Koraidon gritou surpreso, sacudindo o braço furiosamente para desalojar a criatura pegajosa. Apesar dos melhores esforços de Koraidon, Screamtail agarrou-se com determinação inabalável, com suas presas firmemente presas. Naoki correu para frente. Espere aí, Koraidon. Eu ajudo. Agarrando o pequeno corpo de Screamtail, Naoki puxou com toda a sua força, tentando arrancar o Pokémon teimoso do braço de Koraidon. Por um momento, o corpo redondo de Screamtail se esticou comicamente, mas ele teimosamente se recusou a soltá-lo. Naoki cerrou os dentes, puxando o corpo do ancião Jigglypuff com toda a força. Ele até arrancou acidentalmente alguns tufos de seu pelo fofo antes de cair na grama, ofegante. Chega disso, murmurou Naoki, recuperando o fôlego. Se a força bruta não funcionar, vamos tentar outra coisa. Com um comando rápido, Naoki apontou para o persistente Screamtail. Koraidon, use o lança-chamas. Sem hesitar, Koraidon liberou um jato de chamas, envolvendo Screamtail em um inferno escaldante. Gritou Screamtail, finalmente soltando o braço de Koraidon. Seu pelo, agora chamuscado e fumegante, se arrepiava enquanto ele corria descontroladamente em círculos, tentando desesperadamente extinguir as chamas. Assim que o fogo se apagou, uma poderosa energia psíquica explodiu do pequeno corpo de Screamtail, enviando ondas de choque pelo ar. O rosto do pequeno Pokémon se contorceu de raiva e com um grito desafiador ele rugiu. Gru! Então, com uma explosão de poder, uma onda sólida de energia psíquica surgiu de Screamtail, direcionada diretamente a Koraidon. O coração de Naoki disparou. Não havia como esse confronto terminar pacificamente agora. Certo, Koraidon. Use a rota de colisão. Naoki ordenou sem hesitar. Ele sabia que golpes do tipo dragão não afetariam Screamtail e golpes do tipo lutador mal o afetariam. Rota de colisão, no entanto, era a melhor aposta, um ataque poderoso para encerrar a luta decisivamente. Com um rosnado feroz, o corpo de Koraidon se inflamou. Chamas rugiram, envolvendo-o em um inferno escaldante, transformando o Pokémon em um cometa flamejante avançando em direção ao seu alvo. A explosão psíquica de Screamtail atingiu Koraidon no meio do ataque, mas o poderoso dragão continuou o ataque sem vacilar. Bum! Os dois colidiram com um impacto estrondoso. A força do golpe lançou Screamtail pelos ares, e seu corpo se chocou contra uma árvore próxima com um baque pesado. Ele caiu no chão, derrotado. As chamas ao redor de Koraidon se extinguiram quando ele exalou profundamente, vapor subindo de seu corpo. Naoki correu até o parceiro e lhe ofereceu uma garrafa de leite Moomo. Aqui, amigo. Beba. Koraidon, agradecido, pegou a garrafa com as garras, virou-a e engoliu o leite de uma só vez. Hal! Com Koraidon rejuvenescido, Naoki se aproximou do inconsciente Screamtail, estudando cuidadosamente o Pokémon diante dele. Tirando o enorme rabo de cavalo na cabeça, ele quase parece um Jigglypuff comum, refletiu Naoki, agachando-se ao lado dele. Ele inclinou a cabeça, comparando-o ao familiar Jigglypuff que conhecia do mundo moderno. Não é bem a mesma coisa. O Jigglypuff não tem presas afiadas como essas. E é muito menor. O Screamtail diante dele tinha pelo menos 1 metro de altura, quase o dobro do tamanho de um Jigglypuff típico. É definitivamente uma loucura, disse Naoki com uma risada, balançando a cabeça. Mas, comparado ao Roarin Moon da noite passada, este não é tão ruim. Ele bateu no queixo, pensativo, considerando o próximo passo. Devo tentar pegá-lo? Após um breve momento de hesitação, Naoki tomou sua decisão. Enfiou a mão na mochila e tirou uma Pokébola vazia. Ele deu um rápido aceno para Koraidon antes de colocar cuidadosamente a Pokébola na testa de Screamtail. No momento seguinte, o corpo de Screamtail se transformou em um raio de luz vermelha e foi puxado para dentro da Pokébola. Bloop, bloop.
A Pokébola caiu no chão e começou a tremer violentamente, enquanto o botão no centro piscava com uma luz vermelha brilhante. 1, 2, 3 vezes. Os Pokémon lá dentro lutaram ferozmente, fazendo a Pokébola tremer. Mas logo o tremor diminuiu, e a luz vermelha brilhante diminuiu até parar completamente. Captura concluída. Funcionou? Naoki sussurrou, um pouco surpreso. Ele pegou cuidadosamente a Pokébola do chão. Após um momento de hesitação, apertou o botão da bola, mirando no espaço vazio ao seu lado. Num clarão de luz branca, Screentail reapareceu, totalmente consciente apesar de seu estado enfraquecido. Mesmo visivelmente exausto, Screentail parecia tão selvagem e agressivo quanto antes. Suas presas brilhavam enquanto ele flutuava para frente, indo direto para Naoki com um rosnado raivoso. Antes que o antigo Jigglypuff pudesse se aproximar, Koraidon o afastou com um rápido movimento de suas garras. Hau! Screentail atingiu o chão com um baque, mas rapidamente se levantou, uivando ferozmente. O som agudo ecoou pela floresta, fazendo Naoki estremecer enquanto agarrava a cabeça. Chega! Naoki gemeu, trazendo Screentail de volta para a Pokébola para acabar com a comoção. O ambiente voltou ao silêncio enquanto Naoki olhava fixamente para a Pokébola em sua mão, pensativo. Parece que as Pokébolas não têm nenhum tipo de controle mental. Naoki refletiu com um sorriso irônico. Mesmo depois de capturar um Pokémon, você não consegue torná-lo obediente imediatamente. Ele se lembrou do comportamento errático de Screentail e riu baixinho. Claro, é um Pokémon selvagem de tempos antigos. Apesar de ser do tipo fada e psíquico, parece preferir morder e brigar ao usar ataques especiais como brilho deslumbrante. Ele age como um selvagem primitivo. É uma pena, no entanto. Parece tão fofo, mas essa personalidade selvagem vai dar trabalho. Naoki suspirou, passando a mão pelos cabelos enquanto pensava no que fazer em seguida. Se eu não conseguir domar esse Screentail direito, será impossível trazê-lo de volta para o rancho, ele murmurou. Com sua natureza selvagem atual, Screentail poderia causar estragos no rancho. Se ele e Koraidon não estivessem vigilantes, a situação poderia se tornar perigosa para os outros Pokémon em um piscar de olhos. Naoki estremeceu ao pensar nos possíveis desastres. Alcremie sendo devorado em uma mordida, as galinhas no galinheiro atacadas na calada da noite, ou até mesmo Pokémon como Dolio e Glaceon sendo assediados. Ele suspirou novamente, balançando a cabeça. Que bagunça! Capítulo 233, o livro de Vermilion. Ao meio-dia, Naoki finalmente chegou ao segundo posto de observação. O layout era quase idêntico ao do primeiro observatório, simples e funcional, com alguns materiais não utilizados empilhados ordenadamente ao longo das paredes e um grosso conduíte de energia atravessando a estrutura. Naoki olhou ao redor da sala, satisfeito. Largou a mochila, planejando descansar um pouco e almoçar antes de continuar sua jornada rumo às profundezas da Área Zero. Dragonite e Palmote venham. Com um movimento de pulso, Naoki lançou 2 Pokébolas para o ar. Em uma explosão de luz branca, Palmote e Dragonite se materializaram dentro da estação. Ambos os Pokémon cumprimentaram Naoki ansiosamente, felizes por poderem se alongar depois de ficarem confinados em suas Pokébolas. Naoki, no entanto, hesitou quando olhou para a última Pokébola em sua mão, aquela que continha Screentail. Depois de um momento de contemplação, ele decidiu não soltá-lo. Talvez ainda não, murmurou. Com os preparativos do almoço em andamento, Naoki arrumou seus utensílios, pronto para fazer algo simples. Quando estava prestes a começar a cozinhar, o dispositivo de comunicação na estação de observação começou a tocar. Naoki piscou momentaneamente surpreso, mas atendeu rapidamente. Uma voz familiar surgiu no alto-falante. Dr. Sada. Vejo que o segundo observatório está ativo agora. Parece que você chegou lá em segurança. Como estão as coisas? Encontrou algum Pokémon paradoxo pelo caminho? Perguntou o Dr. Sada, ansioso. Tem sido seguro até agora, respondeu Naoki, relatando seus encontros com Roaring Moon, Ironmote e Screentail. Perto do fim da conversa, Naoki perguntou cautelosamente. Doutor, o senhor realmente acha que esses Pokémon paradoxo podem coexistir com os modernos? Eles parecem perigosos. O Dr. Sada fez uma pausa, considerando as palavras de Naoki, antes de responder pensativamente, nem todos os Pokémon paradoxos são inerentemente perigosos. Acreditamos que eles podem coexistir pacificamente com os humanos, assim como os Pokémon modernos. Naoki franziu a testa. O que te dá tanta certeza? O Dr. Sada riu calorosamente. Olha o seu Koraidon, Naoki. Tecnicamente, é um Pokémon paradoxo, mas te obedece. É a prova viva de que eles podem se integrar ao nosso mundo. Naoki olhou para Koraidon, que inclinou a cabeça curiosamente. Viu? Continuou o Dr. Sada. Com os devidos cuidados, esses Pokémon podem ser domesticados. Se conseguirmos trazer Pokémon paradoxos ao mundo com segurança, isso poderá revolucionar o ecossistema. Os treinadores conheceriam novos Pokémon, e nossa compreensão sobre essas criaturas aumentaria imensamente. Sua voz suavizou-se com paixão. Nosso sonho é criar um lugar onde todos os Pokémon, modernos e paradox, possam coexistir harmoniosamente. Sem batalhas, sem medo, apenas paz e cooperação. Naoki não conseguiu evitar erguer uma sobrancelha. Um paraíso, hein? Você verá um dia, disse o Dr. Sada com um toque de entusiasmo. Estarei esperando por você lá. Naoki piscou, incrédulo. O Dr. Sada sempre foi tão louco. Ele esfregou a nuca sem jeito. Certo, mais uma coisa, acrescentou o Dr. Sada, como se estivesse se lembrando de algo. Tem um livro na gaveta da escrivaninha, o livro Vermilion. Ele contém informações valiosas sobre os Pokémon paradoxos. Você deveria lê-lo. Com isso, a linha ficou em silêncio. Naoki encarou o comunicador por um instante, depois se virou para a mesa empoeirada. De fato, encontrou uma gaveta e a abriu.
Lá dentro havia um livro levemente amarelado com o título, O Livro Vermelho, impresso na capa em tons vibrantes de vermelho e roxo. Segurando o livro, Naoki olhou para seu Pokémon. Com fome. Palmote. Hao. Oh. Dragonite arrulhou alegremente. Naoki riu baixinho. Tudo bem, me dá um minuto. Ele se sentou na cama de metal e abriu o livro na primeira página. A capa estalou levemente sob a ponta dos seus dedos enquanto ele começava a ler. Meu nome é Azen. Hoje é 8 de julho, ano 2 do calendário da Liga. Nossa equipe começou sua expedição às profundezas da grande cratera de Paldea. A cratera Paldea é um lugar perigoso, com pouquíssimas cidades por perto para reabastecimento. Para transportar suprimentos para a equipe de observação, meu fiel Ciclizar trabalhou incansavelmente ao meu lado. Com a ajuda dos Ciclizars, a equipe entrou com sucesso nas profundezas da grande cratera. A princípio, os Pokémon nos níveis superiores da cratera não eram diferentes daqueles encontrados em outras partes de Paldea. Mas à medida que nos aprofundamos, cenas estranhas e inexplicáveis começaram a se desenrolar diante de nós. Descobrimos marcas estranhas no chão, semelhantes a círculos. No entanto, suas origens permanecem obscuras, se foram criadas por exploradores antigos ou se são algo completamente diferente. Apesar dos mistérios persistentes, seguimos em frente. Finalmente chegamos ao coração da cratera, onde cristais deslumbrantes brilhavam por toda parte. Então, o desastre aconteceu. Fomos atacados por um Pokémon que parecia um Donphan, mas era muito mais selvagem. Vários membros da nossa equipe sofreram ferimentos fatais. Nossos suprimentos médicos eram limitados. 2 bravos membros da equipe de observação sucumbiram aos ferimentos, e nos reunimos para lamentar sua perda. Seus nomes permanecerão para sempre em nossos corações. Apesar da tragédia, seguimos em frente. De alguma forma, quando chegamos ao ponto mais profundo, me separei dos outros. Perdi a consciência e entrei num coma estranho. Durante esse tempo, tive a estranha sensação de estar conversando com alguém, ou alguma coisa, e me vi escrevendo notas sem ter plena consciência disso. Mais tarde, meus companheiros me encontraram inconsciente e conseguiram me resgatar. Nossa expedição terminou em desordem, mas estávamos determinados a compartilhar o que havíamos descoberto com o mundo. Se você quiser saber mais, continue lendo. Intrigado, Naoki virou para a próxima página. Lá, um esboço de Screentail o recebeu. Abaixo do desenho havia uma nota detalhando a observação deste Pokémon. Esta estranha criatura se chama Cauda de Grito. Embora pareça fofa à primeira vista, tem um temperamento extremamente agressivo. Observadores notaram que qualquer um que se aproximasse de Cauda de Grito era atacado sem hesitação. Naoki virou as páginas avidamente, descobrindo esboços de outros Pokémon do paradoxo, como Koraidon, Ironmoth, Brute Bonnet, Roaring Sandshocks e Iron Hands. Uma nota especial foi rabiscada ao lado do esboço de Roaring. Pelo seu comportamento, suspeito que a natureza violenta desta criatura supere até mesmo a de um Tiranossauro Rex dos filmes. Evite contato a todo custo se encontrar alguém assim. Naoki percebeu pelo tom do diário que a equipe havia enfrentado perdas terríveis em seu encontro com Roaring. How? Koraidon, curioso, colocou sua grande cabeça sobre o ombro de Naoki para ler as páginas com ele. Naoki riu e virou para a seção que documentava a entrada de Koraidon. Essa criatura misteriosa se parece muito com Ciclizar, mas seu comportamento é muito mais tenaz e selvagem. Quando o encontramos pela primeira vez, Koraidon atingiu o chão com tanta força que deixou uma rachadura profunda. Sua força era avassaladora, superando tudo que a equipe já tinha visto. Temíamos o pior, que nossa expedição pudesse terminar em desastre. Mas para nossa surpresa, essa criatura poderosa não nos atacou. Parecia cauteloso, mas também incrivelmente curioso. Depois de nos observar por um tempo, chegou a se aproximar e começar a brincar com o time, para nossa surpresa. Um encontro tão próximo nos permite entender melhor essa criatura misteriosa. Ela se situa confortavelmente no topo do nicho ecológico neste ambiente. Talvez por confiar em sua força avassaladora, não atacou imediatamente nossa equipe de observação, percebendo que não representávamos nenhuma ameaça. Esse é o tipo de confiança que só se adquire ao ser um predador de topo. Quase não há outras criaturas que ousem desafiá-lo onde ele reside. Seu temperamento é bastante imprevisível. Assim como Ciclizar, ele pode mudar de forma dependendo da situação. Durante nossa observação, testemunhamos que ele se lançou do chão com imensa força, saltando mais de 20 metros no ar antes de abrir suas asas e bater de volta na terra com um impacto tremendo. Devido a essas habilidades e comportamentos únicos, a equipe de observação decidiu chamá-lo de Rei Alado. Naoki afastou delicadamente a cabeça curiosa de Koraidon, que estivera quase pressionada contra as páginas do livro. Ele refletiu sobre o conteúdo peculiar do livro de Vermilion. Ele lembrou que a versão vendida no mercado estava incompleta. Trechos importantes haviam sido deliberadamente redigidos ou manchados com tinta. Do seu ponto de vista, o livro original, escrito por Azen, era uma obra de pesquisa inestimável sobre a região de Paldea. No entanto, o mundo descartou como pouco mais que uma coleção de histórias de fantasmas, e o livro de Vermilion foi lentamente esquecido, acumulando poeira em sebos. No entanto, uma coisa ainda incomodava Naoki profundamente. Sabia-se que a expedição de Azen à Grande Cratera havia ocorrido 200 anos antes. Segundo seus escritos, Pokémon paradoxais já existiam dentro da cratera naquela época. Mas o Dr. Sada e o Professor Turo alegaram que esses Pokémon paradoxais foram invocados por meio de seus experimentos com máquinas do tempo. Será que Naoki se perguntou em voz alta, a máquina do tempo do Professor Sada afetou não apenas o presente, mas também o passado? O pensamento lhe deu um nó na mente. Como algo assim pode ser possível?
Ou talvez a grande cratera agisse como uma ponte entre duas linhas do tempo, ou até mesmo dois mundos, permitindo que os Pokémon paradoxais aparecessem naturalmente através da energia misteriosa que emanava dos cristais Terastal? Naoki gemeu, agarrando a cabeça. Quanto mais pensava nisso, mais confuso ficava. Desistiu de tentar entender tudo e desabou na cama, exasperado. Naquele momento, o estômago de Dragonite roncou alto, quebrando o silêncio. Naoki sentou-se e olhou para o Pokémon com cara de culpado. Dragonite deu um sorriso tímido, esfregando a barriga. Oh! Naoki suspirou com um pequeno sorriso. Tudo bem, vou preparar algo para você comer. O rosto de Dragonite se iluminou de alegria. Vou! Naoki decidiu preparar o almoço para seus Pokémon. Ele tirou uma variedade de ingredientes de sua mochila de viagem. O cardápio de hoje era simples, mas farto. Ovos fritos e bifes crocantes, acompanhados de frutas vermelhas e garrafas de leite Momo para uma refeição nutritiva. Ele aqueceu o óleo em uma panela e quando os bifes tocaram a superfície quente, um aroma delicioso preencheu o ar. A carne chiou, a gordura ficou crocante e dourada, e os sucos dançaram pela superfície, deixando cada bife brilhante e com uma maciez de dar água na boca. Quando prontos, os bifes prometiam uma explosão suculenta de sabor a cada mordida, projetada para estimular as papilas gustativas até mesmo do mais teimoso. Enquanto o aroma se espalhava, Naoki pegou a Pokébola que continha Screentail. Sendo um Pokémon antigo e selvagem, Screentail era muito diferente dos Pokémon modernos, carente da compreensão da confiança e do companheirismo humanos. Naoki decidiu usar a comida como uma ponte, na esperança de apelar aos instintos primitivos dos Pokémon, assim como os humanos antigos domesticaram lobos selvagens oferecendo comida. Com um clarão de luz branca, Screentail apareceu no campo gramado em frente à estação de observação. Ele uivou imediatamente após ser solto. Ha! Koraidon, que estava por perto, estreitou os olhos, pronto para um confronto. Naoki suspirou, esperando que o Pokémon ancestral seguisse seu instinto e evitasse o conflito com Koraidon, que era claramente mais forte. Mas Screentail o surpreendeu. Sem hesitar, o Pokémon selvagem mostrou suas pequenas presas e investiu contra Koraidon. Com um movimento rápido e calculado, Koraidon levantou sua garra e jogou Screentail no chão, enterrando-o momentaneamente na terra. Hao! Screentail gritou frustrado, contorcendo-se na lama. Naoki ficou parado, um pouco exasperado. Esse Pokémon realmente não tem juízo, né? Desperdiçando toda essa fofura com uma atitude tão selvagem e sem cérebro. Dando de ombros, Naoki fez sinal para Koraidon imobilizar Screentail. Em seguida, colocou um bife suculento na frente dele, esperando que a comida mudasse seu comportamento agressivo. O nariz de Screentail se contraiu ao sentir o cheiro do bife. Seus olhos brilharam, e ele abriu a boca avidamente, revelando pequenas presas afiadas, pronto para devorar a refeição. No entanto, assim que ele se lançou para frente, Naoki rapidamente puxou o bife. Screentail tentou morder o espaço vazio, errando completamente a carne. Rosnou, encarando Naoki. Ha! Naoki se agachou e tentou se comunicar. Apontou para si mesmo e depois para o bife. Escute, se você se comportar, eu te dou a comida. Screentail inclinou a cabeça, mas soltou outro uivo alto e desafiador. Ha-har! Naoki levantou um dedo. Pare de gritar. Ha-har! Screentail rugiu novamente, ignorando-o. Atirou-se em direção ao dedo de Naoki, mas Naoki, antecipando o movimento, rapidamente puxou a mão de volta. Hao! Koraidon soltou um rosnado baixo e com isso liberou uma aura avassaladora. A enorme pressão da presença de Koraidon atingiu Screentail como uma onda, deixando o Pokémon selvagem congelado no lugar. Screentail choramingou, o medo finalmente brilhando em seus olhos, como se percebesse que não era páreo para Koraidon. Calma, calma, disse Naoki suavemente, colocando o bife de volta no chão. Tudo bem, não vamos te machucar, contanto que não nos ataque. Agora coma. Ainda tremendo, Screentail cheirou o bife cautelosamente. Satisfeito por estar seguro, começou a devorá-lo com selvagem abandono. A maneira como comia, desorganizada e agressiva, contrastava fortemente com sua aparência adorável. Naoki observava pacientemente de braços cruzados. Assim que Screentail terminou a refeição, Naoki deu um passo à frente, mas o Pokémon ancestral mostrou os dentes novamente, rosnando baixo. Ha-ha! Naoki suspirou, decepcionado. Acho que domar você não vai ser fácil. Ele olhou para Koraidon, que estava parado calmamente ao seu lado. Parece que a única coisa que ele respeita é a força. Naoki percebeu que o conceito de confiança entre treinadores e Pokémon não existia na mente primitiva de Screentail. Ele não via Naoki e Koraidon como uma equipe, apenas um humano fraco e um Pokémon forte. Para realmente ganhar a confiança de Screentail, Naoki percebeu que teria que provar sua força, não através da comida, mas através da batalha. Mas como um humano sem armas ou armadura, poderia dominar um Pokémon como Screentail. Se este fosse um mundo de Monster Hunter, refletiu Naoki, eu criaria armaduras com escamas de dragão e armas para enfrentar criaturas antigas como esta. Ele riu ao pensar nisso. Mas este é o mundo Pokémon, não Monster Hunter. Capítulo 234. Chegada à Área 0. Naoki observou Screentail de uma distância segura. Capturar Pokémon Paradoxo está se mostrando muito mais difícil do que eu pensava, ele murmurou. Não é só porque eles são agressivos por natureza, mas também porque não conseguem se comunicar com as pessoas da mesma forma que os Pokémon modernos. Eles simplesmente não me entendem. Ele franziu a testa, imaginando se haveria outra maneira de lidar com a situação além da força. Então, uma lembrança lhe veio à mente. Certa vez, ele usará a água do mundo invertido de Giratina para criar uma série de pratos invertidos especiais. Mas havia um porém. Embora o prato de reversão pudesse alterar temporariamente a personalidade de um Pokémon, a mudança não durou.
Giratina retornou à sua verdadeira natureza pouco tempo depois de consumir o prato. Se Naoki trouxesse Screentail de volta e mudasse temporariamente seu temperamento com o prato, o que aconteceria se ele repentinamente voltasse ao seu estado selvagem e agressivo quando ele não estivesse prestando atenção? Naoki estremeceu ao pensar nisso. Era um risco que ele não estava disposto a correr. Após algum debate interno, Naoki pediu a Koraidon que segurasse Screentail no lugar. Cuidadosamente, ele se aproximou e acariciou o pelo do Pokémon rebelde com as duas mãos, como se esperasse criar um vínculo com ele por pura persistência. Depois de coçar atrás das orelhas algumas vezes para satisfazer a curiosidade, Naoki encostou a Pokébola no corpo de Screentail. O Pokémon Paradoxo foi atraído de volta para dentro por um clarão de luz vermelha, apenas para ser liberado novamente com um segundo clique do botão. Um feixe de luz vermelha se materializou na forma de Screentail. Assim que emergiu, o Pokémon rosnou e mostrou seus dentinhos afiados. Hai! Koraidon rosnou em resposta, liberando uma aura avassaladora que chicoteou o ar como uma poderosa rajada de vento. Assustado, os instintos selvagens de Screentail entraram em ação. Ele virou o rabo e fugiu, desaparecendo na distância sem pensar duas vezes. Koraidon deu um bufo satisfeito. Bem, isso resolve, suspirou Naoki. Ele deu um tapinha na cabeça de Palmote e murmurou carinhosamente. Pokémons modernos são realmente mais fofos. Palmote se mexeu alegremente sob seu toque, inclinando a cabeça para trás para aproveitar a atenção. Percebendo o mimo, Dragonite se aproximou, cutucando Naoki com um focinho. Tá bom, riu Naoki. Todo mundo tem sua vez. Ele fez uma massagem rápida em cada um dos seus Pokémon, movendo as mãos habilmente sobre seus pelos e escamas macios. Após o breve descanso, Naoki arrumou suas coisas e se preparou para continuar a jornada em direção às profundezas da cratera. Desta vez, ele optou por não andar. Em vez disso, montou nas costas de Koraidon, pronto para descer os penhascos íngremes e seguir em direção à parte mais profunda da Área Zero. Koraidon decolou a uma velocidade tremenda, o vento soprando forte enquanto o mundo ao redor se tornava indistinto. Quanto mais desciam, mais escuro o ambiente se tornava. Passaram por cavernas estreitas e ao longo de penhascos escarpados, onde cachoeiras desciam do alto, brilhando sob a luz fraca. Por um momento, Naoki sentiu como se tivesse sido transportado para um mundo completamente diferente. À medida que desciam, os cristais incrustados nas paredes e no chão ficavam maiores e mais numerosos, e sua luz iluminava as profundezas sombrias. Finalmente, Koraidon pousou graciosamente em um enorme pilar de cristal. De pé no topo do pilar de cristal, Naoki olhou para as estruturas aninhadas abaixo. Essas devem ser as estações de pesquisa construídas pelos professores Sada e Turo na Zona Zero, pensou Naoki em voz alta. Vamos até lá, ele gritou, avançando com determinação renovada. Koraidon virou-se para olhar ao redor da caverna, inquieto, com a expressão cada vez mais sombria. Parecia inquieto, como se não gostasse nem um pouco daquele lugar. Mesmo assim, apesar do desconforto, seguiu Naoki fielmente, com seus passos pesados ecoando atrás dele. Assim como no jogo, murmurou Naoki, maravilhado com o ambiente cintilante ao redor. Há tantos cristais na Área Zero. Sem que a luz do sol alcançasse tão profundamente, era de se admirar que a área permanecesse tão intensamente iluminada. Mas não havia como negar que a luz emanava dos cristais vibrantes incrustados nas paredes e no chão. Essas formações radiantes banhavam toda a caverna com um brilho místico e sobrenatural. À medida que se aprofundavam na caverna, Naoki notou Pokémon raramente vistos no mundo exterior. Naoki e Koraidon manobraram cuidadosamente em direção às flores de cristal. Ao passarem, as flores farfalhavam suavemente, suas pétalas se movendo em resposta ao movimento. As belas flores de energia terastal, florescendo como flores encantadas. Naoki estremeceu levemente. São de tirar o fôlego, mas meio sinistras. Sentindo-se desconfortável, Naoki deu um amplo espaço para as flores, guiando Koraidon em direção a uma entrada sinuosa de caverna. Uma placa na entrada da caverna indicava que a passagem levava ao Instituto de Pesquisa. Certo, este deve ser um caminho livre, sem mais surpresas. Naoki suspirou aliviado. Com Koraidon ao seu lado, ele continuou em frente. Mas quando estavam na metade da passagem, os olhos de Naoki captaram algo incomum empoleirado em um enorme e solitário pilar de cristal à sua frente. Um Pokémon estranho estava ali, com o corpo envolto em uma armadura metálica verde e lustrosa. Pontas afiadas e espinhosas saíam de aberturas na blindagem, formando intrincadas cadeias de farpas que envolviam sua estrutura. O coração de Naoki deu um pulo. Aquilo é Iron Thorns? Ele olhou com admiração para a variante futurista de Tiranitar, o Pokémon Paradoxo conhecido como Iron Thorns. No mesmo momento em que Naoki percebeu, o espinho de ferro voltou seu olhar para ele, seus olhos frios e metálicos, desprovidos de emoção. Ao contrário do agressivo Cauda de Grito, Iron Thorns não atacou. Simplesmente ficou parado, observando Naoki em um silêncio sinistro. Seu olhar seguia cada passo dele, rastreando-o como uma máquina. Como esperado, sussurrou Naoki. Os registros estavam corretos. Iron Thorns tem um temperamento calmo e evita conflitos desnecessários. Nesse momento, o som suave de passos ecoou nas profundezas da caverna. Naoki se virou e avistou uma figura se aproximando. Um homem de jaleco branco. Era o professor Turo. Eu vi você chegar através do sistema de vigilância da Área Zero, disse Turo calorosamente, com a voz calma, porém acolhedora. Pensei em vir te conhecer pessoalmente. É bom te ver, Naoki. Venha, vamos levar você e Koraidon para a estação de pesquisa. Naoki olhou para os Iron Thorns, ainda em pé silenciosamente no topo do pilar, sem tirar os olhos dele. Quando Naoki se juntou a Turo, ele não pôde deixar de olhar para trás novamente. Ele ainda está nos observando, murmurou Naoki um pouco perturbado. Percebendo sua curiosidade, Turo ofereceu uma explicação. Aquele Pokémon se chama Iron Thorns. Seus padrões de comportamento são completamente diferentes dos da Roaring Moon que você encontrou antes.
Este Iron Thorns tem um temperamento incrivelmente calmo e não gosta de batalhas desnecessárias. É um Pokémon extremamente inteligente e perspicaz, explicou o Dr. Turo com um leve aceno de cabeça. Encontrei maneiras de coexistir pacificamente com ele, e é por isso que ele permaneceu na área 0 sem problemas. Naoki piscou surpreso. Depois de testemunhar a caçada feroz de Roarin Moon, o comportamento selvagem de Screamtail e a vigilância sinistra de Iron Moth sobre Raichu, o conceito de coexistência pacífica com um Pokémon paradoxo parecia difícil de acreditar. Coexistência pacífica? Perguntou Naoki com evidente descrença. Sim, confirmou o Dr. Turo. Mas conseguir isso não foi uma tarefa fácil. Antes da sua chegada, fizemos grandes esforços para provar ao Iron Thorns que os humanos não representam nenhuma ameaça. Nós o alimentamos regularmente, dia após dia, até que ele finalmente aceitou a nossa presença. Naoki ergueu uma sobrancelha, ainda perplexo. Por que os antigos Pokémon do Paradoxo são tão diferentes? Por que não podemos abordá-los da mesma forma? O Dr. Turo fez uma pausa, ponderando sua resposta. É provável que os antigos Pokémon paradoxos nasçam com uma ferocidade primordial e indomável. Esse poder inato os torna selvagens e incrivelmente difíceis de domar. Ele continuou. Pokémon do futuro, por outro lado, carecem dessa natureza selvagem. Mas a energia desconhecida dentro deles evoluiu a tal ponto que seu comportamento é imprevisível. Suas intenções e ações são repletas de incerteza. Dr. Turo suspirou. Nesse sentido, os Pokémon do futuro são tão perigosos quanto seus equivalentes ancestrais. Ele deu um exemplo. Veja o pacote de ferro, por exemplo. Ele não ataca pessoas diretamente, mas pode transformar o ambiente ao seu redor em uma tundra gelada, alterando a paisagem sem aviso. Ao ouvir isso, Naoki não pôde deixar de sentir uma centelha de esperança. Depois de lutar contra a agressividade dos Pokémon ancestrais, a ideia de capturar futuros Pokémon sem temer ataques diretos era um alívio. Então, isso significa que posso capturar Pokémon no futuro com segurança sem me preocupar com eles me atacando? Perguntou Naoki com os olhos brilhando. Só até certo ponto, disse o Dr. Turo com um sorriso irônico. Então, como se estivesse se lembrando de algo preocupante, sua expressão ficou séria. Além disso, se você encontrar um Pokémon parecido com Gardevoir ou Galad, evite fazer contato visual com ele. Naoki inclinou a cabeça. Por quê? A voz do Dr. Turo assumiu um tom grave. Para eles, o contato visual direto é visto como um desafio. Seu temperamento é ferozmente brutal, e não hesitarão em atacar com suas lâminas se provocados. Ele soltou uma risadinha nervosa. Felizmente, esses futuros Pokémon não sabem se teletransportar. Se soubessem, bem, digamos que eu não estaria aqui falando com você. Naoki estalou a língua, ainda processando a informação. Isso parece intenso. Ficamos igualmente surpresos, admitiu o Dr. Turo com um suspiro e um traço de frustração na voz. A conversa continuou enquanto se aproximavam da entrada do Instituto de Pesquisa. Naoki notou que havia mais pessoas além do Dr. Turo e do Professor Sada. Vários pesquisadores de jalecos brancos circulavam apressadamente, alguns segurando cadernos, outros espiando com binóculos os Iron Thorns à distância. 2 pesquisadores parados perto da entrada conversavam animadamente, um deles rabiscando notas enquanto observavam Iron Thorns. Olha como ele se move. Quanta precisão e inteligência, exclamou um deles. Dá para perceber que ele analisa tudo ao seu redor. O outro assentiu com entusiasmo. Seu olhar é tão focado, tão racional, como se estivesse calculando cada movimento. Uma verdadeira maravilha de um futuro distante. Quando os 2 pesquisadores ouviram passos se aproximando, eles rapidamente baixaram os binóculos e cumprimentaram respeitosamente. Doutor, sim. O Dr. Turo assentiu em reconhecimento. A porta do Instituto de Pesquisa se abriu lentamente, e Naoki seguiu o Dr. Turo para dentro. Pouco antes de a porta se fechar, Naoki ouviu os 2 pesquisadores sussurrando. Aquele Koraidon é o primeiro, certo? Não acredito que Koraidon seja tão bem comportado. Ele parece mesmo gostar daquele treinador. É, mas tanto Koraidon quanto Miraidon são únicos. Eles não são como os outros Pokémon do Paradoxo. Provavelmente é por isso que o doutor conseguiu criar um vínculo com eles tão rápido. A conversa abafada desapareceu quando Naoki entrou mais no prédio. Por algum motivo, estar dentro do instituto deixou Naoki nervoso. Ele olhou para Koraidon que estava ao seu lado, e percebeu que ele também estava inquieto. Koraidon raramente parecia assim, o que fez a ansiedade de Naoki diminuir. Ele estendeu a mão e afagou a cabeça do Pokémon, murmurando silenciosamente, não tenha medo. Koraidon aninhou-se na palma da mão de Naoki sem emitir nenhum som. O gesto era caloroso e reconfortante. O Dr. Turus conduziu para uma sala grande e aberta. O espaço parecia um pequeno parque ecológico. Uma vegetação verdejante preenchia a área, com um rio sinuoso correndo por entre as árvores. Pequenas flores pontilhavam a grama, suas pétalas balançando suavemente ao vento criado por aberturas escondidas. Acima deles, um sol artificial pendia do teto, fornecendo luz e calor para as plantas abaixo. Naoki ficou maravilhado com a sala, mas logo notou uma linha divisória distinta à frente, marcando o limite do que parecia ser um espaço projetado. Ali, parado em um pedaço de grama, estava o Professor Sada. À sua frente repousava um Pokémon esguio com uma elegância fria e mecânica. Seu corpo azul púrpura brilhava sob a luz artificial, e sua expressão permanecia calma e indecifrável. Os olhos de Naoki se arregalaram. Isso é, Miraidon. No momento em que Miraidon sentiu a presença deles, suas pupilas se moveram levemente, fixando-se em Koraidon com foco de laser. Koraidon ficou tenso imediatamente. No instante em que avistou Miraidon, um rosnado baixo ecoou de sua garganta, e sua postura ficou rígida em estado de alerta. Hao! Koraidon rosnou, olhando para Miraidon com clara hostilidade.
A expressão de Miraidon permaneceu fria e sem emoção, como se fosse uma máquina desprovida de sentimentos. No entanto, uma faísca de eletricidade dançou ao longo de suas garras metálicas, revelando sua prontidão para o combate. O coração de Naoki disparou. O ar ficou carregado de tensão enquanto os dois Pokémon se encaravam. Antes que a situação piorasse, Naoki deu um passo à frente e ergueu a voz. Koraidon, pare. A doutora Sada deu um passo à frente, estendendo a mão gentilmente em direção a Miraidon. Ela falou suavemente, tranquilizando. Este não é uma ameaça. Vem de um lugar distante e não competirá com você por este território. As pupilas de Miraidon se moveram levemente, e as faíscas dançando em suas garras metálicas desapareceram. Ao ouvir a voz de Naoki, Koraidon também relaxou aos poucos. Abaixou a cabeça, parecendo um pouco emburrado, quase como uma criança repreendida. Naoki não conseguiu conter a risada, acariciando a cabeça de Koraidon carinhosamente. Está tudo bem, está tudo bem. Por algum motivo, a breve troca de palavras entre Koraidon e Miraidon lembrou Naoki de um grande e brincalhão Golden Retriever brigando com um gato elegante e indiferente. A frustração de Koraidon pareceu desaparecer sob o toque de Naoki, e ele soltou um leve resmungo de contentamento. Com a atenção dissolvida, Naoki se endireitou e se virou para o Dr. Sada e o Dr. Turo. O Dr. Sada o cumprimentou calorosamente. Bem-vindo ao paraíso, Naoki. É bom vê-lo novamente, doutor, respondeu Naoki com um sorriso educado. O Dr. Turo olhou para o relógio e assentiu levemente. Já são 5h10. Vamos para o refeitório. Depois do jantar, vou mostrar sua acomodação. Muito obrigado, disse Naoki sinceramente. Enquanto se preparavam para deixar o jardim ecológico, Naoki lançou um último olhar para Miraidon. Este Pokémon futurista era muito diferente dos outros Pokémon paradoxos que Naoki havia encontrado. Ele tinha um ar de calma aceitação, como se já tivesse feito as pazes com os humanos e com o mundo em que se encontrava. O Dr. Sada passou algumas tarefas ao Dr. Turo e então caminhou com Naoki em direção ao refeitório. No caminho, ela falou gentilmente com a voz cheia de compaixão. Sinto muito pelos desafios que você enfrentou durante sua jornada, Naoki. Mas espero que você não julgue todos os Pokémon do paradoxo com tanta severidade com base nesses encontros. Naoki piscou surpreso com as palavras dela. O Dr. Sada continuou em tom suave e pensativo. Eles acabaram de chegar a este mundo estranho. Precisam de tempo para se adaptar, assim como qualquer um de nós precisaria se fosse repentinamente lançado em um novo ambiente. Seu olhar era caloroso, quase maternal. Acredito que um dia eles encontrarão seu lugar aqui e viverão conosco, assim como Koraidon e Miraidon começaram. Capítulo 235, Terra Org. No Instituto de Pesquisa, Naoki notou que as opções de comida eram bastante limitadas. Ficou claro que os pesquisadores não tinham grande apetite nem eram exigentes em relação às refeições. Sob a orientação do Dr. Sada, Naoki e Koraidon dirigiram-se ao refeitório do Instituto. Era a hora do almoço e o salão fervilhava de atividade. Pesquisadores, homens e mulheres, reuniam-se com bandejas de almoço nas mãos. Ao verem a doutora Sada, cumprimentaram-na calorosamente, com admiração evidente em suas expressões. Parece que o Dr. Sada e o Dr. Turo são muito respeitados aqui, e com razão, pensou Naoki enquanto seguia. O Dr. Sada, caminhando confiantemente pela sala, trocou cumprimentos educados com os pesquisadores enquanto se dirigia a Naoki. Devido aos nossos suprimentos limitados, a comida aqui pode não ser tão impressionante quanto a que você está acostumado a comer lá fora. Espero que você consiga se virar com o que temos. Naoki sorriu e olhou para Koraidon dizendo, não tem problema nenhum. Não somos exigentes com comida. O Dr. Sada retribuiu com um sorriso fraco. Depois do jantar, um dos pesquisadores lhe mostrará sua acomodação. Amanhã de manhã, eu o levarei para um tour pelo instituto. Naoki respondeu educadamente, muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. O Dr. Sada deu uma risadinha. Não há necessidade de tais formalidades. Turo e eu somos apenas uns 8 anos mais velhos que você, não é uma diferença tão grande, na verdade. Naoki se viu sorrindo diante da atitude relaxada dela. O Dr. Sada continuou. E sinceramente, sem a sua ajuda, não teríamos progredido com os Pokémon paradoxo tão rapidamente. Naoki deu de ombros modestamente. Tenho certeza de que você e o Dr. Turo acabariam se entendendo. O Dr. Sada acompanhou Naoki até a área de serviço e o apresentou ao alegre chefe posicionado atrás do balcão. Você pode vir quando quiser se estiver com fome, ela disse, acenando para o chefe barbudo. O chefe acenou com uma concha em saudação com os olhos brilhando de ternura. Não se preocupe, doutor, eu cuidarei bem dos nossos convidados. O Dr. Sada cumprimentou o chefe com um aceno de agradecimento e chamou um jovem pesquisador. Após o jantar, por favor, leve nosso convidado aos seus aposentos. Claro! O pesquisador respondeu prontamente, ficando em pé enquanto olhava curiosamente para Naoki. Olá! Sou Butch, assistente do Dr. Sada, apresentou-se o jovem pesquisador com um sorriso. Ele olhou para Koraidon com os olhos brilhando de reconhecimento. Este é o primeiro Koraidon? Naoki ergueu uma sobrancelha. O primeiro, Butch explicou animadamente. Sim, este é o primeiro Koraidon invocado pelo professor. Também temos um segundo Koraidon e um Miraidon no instituto, mas suas personalidades são conflitantes, então tivemos que mantê-los separados. Naoki piscou surpreso. Então, tem 2 Koraidons e um Miraidon aqui? Butch assentiu entusiasticamente. É um pouco diferente de como as coisas aconteceram no jogo, certo? Algumas coisas parecem ter mudado com a forma como os mundos se fundiram. Naoki guardou seus pensamentos para si mesmo, embora o desvio da trama do jogo o intrigasse. Tipicamente, o enredo do jogo envolvia um conflito entre 4 Pokémon, 2 Koraidons e 2 Miraidons?
resultando na fuga de um Koraidon e sua descoberta pelo personagem do jogador. Talvez a fusão dos mundos nesta versão tenha causado algumas mudanças, Naoki refletiu silenciosamente. Ele deixou a confusão de lado por um momento, soltando Dragonite e Palmote de suas Pokébolas. Os dois Pokémon se materializaram em flashes de luz, espreguiçando-se animadamente enquanto observavam o ambiente. Naoki pegou um pouco de comida Pokémon no balcão e encontrou um assento aleatório para ele e sua equipe. Não demorou muito para que ele percebesse o forte contraste entre a comida oferecida aos humanos e a dos Pokémon. Enquanto as refeições dos pesquisadores eram básicas e simples, a variedade da comida dos Pokémon era impressionante. A seleção incluía pofins doces, cubos de energia vibrantes, biscoitos Pokémon crocantes e uma variedade de frutas frescas. Cada item foi cuidadosamente elaborado para atender aos gostos de diferentes espécies de Pokémon. Naoki imaginou que a variedade de comida devia ser algo que os professores tinham preparado especialmente para ajudar a domar os Pokémon Paradoxo. Boot, um jovem alegre mais ou menos da mesma idade de Naoki, sentou-se à sua frente durante a refeição. Enquanto Naoki comia, Boot conversava animadamente sobre o Dr. Sada e o Dr. Turo. Eles são pessoas incríveis, disse Boot com admiração. Eles inventaram a terastalização e até arriscaram a vida para fazer contato com Pokémon Paradoxos. Enquanto Naoki ouvia, ele se lembrou de suas interações com os dois professores. Apesar do sonho de trazer Pokémon antigos e futuros para a era atual, um conceito que ainda parecia um tanto imprudente, eles foram gentis com ele. A voz de Boot carregava uma centelha de ambição. Todos no instituto admiram os professores. Foi por isso que me candidatei para ser assistente do Dr. Sada. Quero ser como eles, um grande pesquisador algum dia. Naoki assentiu educadamente embora sua mente divagasse, sem saber como responder. Nesse momento, ele captou trechos de uma conversa sussurrada atrás dele. Esses Pokémon paradoxos são assustadores, sussurrou um pesquisador, parecendo abalado. O Dr. Sada e o Dr. Turo querem libertá-los da cratera. Mas ouvi dizer que alguns pesquisadores foram atacados. Alguns não sobreviveram. Eu não posso morrer, minha esposa e minha filha estão me esperando em casa. Outra voz murmurou em resposta. Você está pensando em desistir? Que escolha temos? O homem suspirou profundamente. Eu simplesmente não entendo por que eles moveram a base inteira para o Instituto de Pesquisa da Zona Zero. Antes que a conversa pudesse continuar, Boot se levantou e os interrompeu bruscamente. Ei! Agora não é a hora para esse tipo de conversa. A pesquisa sobre os Pokémon paradoxos está em um estágio crítico. Mesmo que nos custe a vida, vale a pena. Nosso trabalho fará a ciência Pokémon avançar para as gerações futuras. Os dois pesquisadores imediatamente ficaram em silêncio, trocando olhares inquietos antes de retornarem às suas refeições. Boot voltou ao seu lugar e sorriu para Naoki, imperturbável diante da tensão. Está tudo bem. Os humanos nunca pararam de explorar. Sacrifício faz parte do progresso. Nossos antepassados fizeram sacrifícios para que pudéssemos chegar aqui, e temos que deixar algo para as gerações futuras. Naoki assentiu pensativo, embora interiormente tivesse suas dúvidas. Então isso explica por que não há mais pesquisadores no instituto no jogo, ele refletiu. Com a escassez de mão de obra e problemas de confiança, os professores acabaram criando assistentes de inteligência artificial para ajudá-los a administrar as coisas. Parecia que os sinais desse desenvolvimento já estavam aparecendo. Depois de terminar sua refeição, Naoki seguiu Boot até seu quarto designado, um espaço elegante e prateado que parecia mais funcional do que confortável. O quarto era pequeno, contendo apenas o essencial: uma cama, uma escrivaninha e um guarda-roupa. Um banheiro e um vaso sanitário ficavam perto da porta. As paredes metálicas davam ao espaço uma sensação fria e tecnológica, longe do aconchego de um lar. Ao entrar, Dragonite, Palmote e Koraidon pareciam visivelmente inquietos, suas expressões refletindo o próprio desconforto de Naoki. A atmosfera sem vida da sala os pesava. Vendo seus rostos abatidos, Naoki suspirou. Eu sei. Este lugar não é exatamente aconchegante. Eu não imaginava que seria assim. Mas eu prometo que assim que terminarmos o que viemos fazer aqui, voltaremos para casa e nunca mais voltaremos. A curiosidade de Naoki sobre o Instituto de Pesquisa foi mais do que saciada. No entanto, a atmosfera da Área Zero era estranha e inquietante. Naoki não conseguia se livrar da sensação de que aquele lugar não lhe caía bem. Seus Pokémon, percebendo seu desconforto, emitiram chamados suaves e obedientes e concordaram com a cabeça. Naoki sorriu, dando tapinhas carinhosos em cada um deles. Certo, hora de descansar, disse ele carinhosamente. Na manhã seguinte, alguém bateu na porta de Naoki. Naoki, já vestido e tendo terminado o café da manhã, atendeu a porta e encontrou Boot esperando do lado de fora, com seu sorriso alegre de sempre. Bom dia! Boot o cumprimentou com entusiasmo. A médica me pediu para levá-lo para vê-la. Certo. Naoki assentiu levemente e seguiu Boot pelo corredor com Koraidon. Eles seguiram por um corredor sinuoso, dobrando uma esquina e entrando em um laboratório cheio de instrumentos de pesquisa avançados e máquinas barulhentas. Lá dentro, o Dr. Sada e o Dr. Turo, ambos de jaleco branco, estavam ocupados ajustando uma máquina de aparência complexa. Ao notarem a chegada de Naoki, o Dr. Sada se aproximou com um sorriso amigável. Bom dia, Naoki. Gostaríamos de fazer um rápido exame de saúde em Koraidon. How? Koraidon inclinou a cabeça, claramente confuso. Percebendo a hesitação do Pokémon, o Dr. Sada sorriu gentilmente. Não se preocupe, grandão. Só estamos nos certificando de que está tudo bem. Não vai doer nada. Koraidon olhou para Naoki em busca de segurança. Naoki assentiu com um gesto reconfortante. Vá em frente. Com um pequeno estrondo, Koraidon trotou para frente e ficou em cima da máquina, conforme as instruções. Enquanto o Dr. Sada monitorava o exame, o Dr. Turo digitava rapidamente em um console de computador próximo. Enquanto a máquina zumbia suavemente, os dados de Koraidon começaram a aparecer na tela.
Os olhos do Dr. Turo se arregalaram de surpresa. Incrível! As leituras de energia deste Koraidon são fora de série. Seu poder excede em muitos outros Koraidon que examinamos, e até mesmo o Miraidon. O Dr. Sada olhou para a tela. Uau! Você realmente cuidou muito bem dele, Naoki. A densidade muscular por si só já mostra o quão bem treinado ele é. Está claramente em ótimas condições. Ela se virou para Naoki com um olhar de admiração. Não é sempre que vemos um Pokémon tão bem cuidado fora dos circuitos profissionais. Você fez um trabalho fantástico. Naoki coçou a nuca, sem jeito, sem saber como responder. Obrigado? A empolgação do Dr. Turo aumentou quando ele fez outra descoberta. Este Koraidon está se adaptando lentamente ao mundo moderno. Observem essas leituras de ondas cerebrais. Ele está se envolvendo em processos cognitivos mais profundos. Isso é algo que geralmente vemos em Pokémon que convivem com humanos há gerações. Tem certeza? O Dr. Sada correu para verificar os resultados no computador. O Dr. Turo assentiu, com a voz cheia de entusiasmo. Comparado aos outros Koraidon e Miraidon que observamos, este mostra sinais notáveis de adaptação. Isso significa que os Pokémon Paradoxo podem realmente se adaptar à vida neste mundo e coexistir com os humanos ao longo do tempo. Isso é incrível. Os olhos do Dr. Sada brilharam de entusiasmo. Isso é realmente incrível. Naoki ficou em silêncio ao lado, observando a cena se desenrolar com uma mistura de emoções. Um pensamento lhe passou pela cabeça. Sua chegada teria mudado alguma coisa? Não, disse Naoki para si mesmo. Mesmo sem mim, os dois professores teriam descoberto isso mais cedo ou mais tarde. Afinal, na história do jogo, os professores nunca desistiram de seu sonho, nem mesmo até o fim de suas vidas. Até mesmo a inteligência artificial que eles criaram para dar continuidade ao seu legado eventualmente viajou no tempo para explorar o mundo onde viviam os Pokémon Paradoxo. Nesse momento, a doutora Sada se aproximou de Naoki, com uma expressão calorosa e cheia de gratidão. Muito obrigada por cuidar de Koraidon todo esse tempo. Naoki piscou, confuso. As palavras dela o deixaram inquieto, como se ela estivesse prestes a resgatar Koraidon. Seu coração apertou, não havia como ele deixar isso acontecer. Mas as intenções do Dr. Sada não eram nada disso. Ela olhou de Koraidon para Naoki e sorriu gentilmente. Vocês dois construíram um vínculo extraordinário. E agora, chegou a hora. Tempo? Naoki repetiu, confuso. A doutora Sada bateu palmas, e um dos assistentes correu, carregando uma pequena e elegante esfera preta, do tamanho de uma Pokébola. Ela estendeu o orbe para Naoki. Este é um Tera Orb, algo que o Dr. Turo e eu desenvolvemos juntos. De agora em diante, é seu. Com ele você poderá desbloquear todo o potencial dos seus Pokémon através da terastalização durante as batalhas. Naoki encarou o orbe momentaneamente sem palavras. Espera, você está mesmo me dando isso? O Dr. Sada riu baixinho. Claro, você provou ser um treinador excepcional. Você e Koraidon compartilham um vínculo que poucos conseguem. Você mereceu isso. Hesitando por um momento, Naoki estendeu a mão e pegou o Tera Orb, sentindo a superfície lisa e fria sob a ponta dos dedos. Isso é irreal, Naoki sussurrou, ainda incrédulo. Você fará maravilhas com isso, Naoki. O Dr. Sada lhe deu um sorriso encorajador. Não tenho dúvidas. Naoki. Mesmo que ele não entendesse tudo, agora parecia que ele estava prestes a descobrir. O Dr. Sada fez um pequeno aceno para Koraidon, sinalizando para que ele desse um passo à frente. How? Koraidon inclinou a cabeça, mas caminhou até Naoki. Olhando para o treinador e o Pokémon lado a lado, os olhos do Dr. Sada brilharam de entusiasmo. Agora, deixe Koraidon passar pela terastalização. Turo e eu estávamos esperando para testemunhar esse momento com nossos próprios olhos. Naoki piscou, completamente confuso. Olhou para o Tera Orb em sua mão, claramente sem saber o que fazer em seguida. Sob os olhares ansiosos dos dois professores, Naoki hesitou. Como exatamente eu uso isso? Dr. Sada? Dr. Turo? Os dois professores trocaram olhares divertidos antes que o Dr. Turo explicasse. É bem simples. Assim como você jogaria uma Pokébola, jogue o Tera Orb em direção ao seu Pokémon. Quando estiver perto o suficiente, a energia Tera dentro dele se fundirá com o Pokémon automaticamente. Naoki assentiu lentamente. Ok, vamos tentar. Respirando fundo, ele mirou em Koraidon e jogou o elegante Tera Orb preto no ar. As pupilas douradas de Koraidon focaram intensamente no orbe enquanto ele voava em sua direção. Enquanto o Tera Orb pairava logo acima da cabeça de Koraidon, uma explosão brilhante de energia cintilante irrompeu de dentro do orbe. A luz ofuscante envolveu Koraidon em um instante, envolvendo-o em um enorme casulo cristalino. No momento seguinte, um som de vidro quebrando ecoou pela sala. Rachadura. O cristal que envolvia Koraidon se estilhaçou em pequenos pedaços, espalhando-se como poeira estelar e enchendo o ar com um brilho suave e radiante. No meio da luz das estrelas flutuantes, o corpo de Koraidon começou a brilhar como uma gema perfeitamente polida, como se estivesse envolto em uma camada transparente de cristais. Uma majestosa gema de cristal em forma de coroa formou-se no topo da cabeça de Koraidon. Do centro da gema, um punho brilhante, feito inteiramente de pura energia Tera do tipo lutador, emergiu, irradiando poder. O Dr. Sada e o Dr. Turo olhavam maravilhados para a transformação com uma excitação palpável. Funcionou! Koraidon terastalizou com sucesso! Exclamou o Dr. Sada, praticamente pulando de alegria. O Dr. Turo sorriu. O tipo Tera deste Koraidon é lutador. Desta forma, qualquer movimento do tipo lutador que ele usar será enormemente amplificado. É perfeito para o Koraidon, complementa seu estilo de batalha perfeitamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236, Voltando para casa. Naoki olhou para o Koraidon terastalizado parado diante dele, agora ostentando um punho de cristal enorme e deslumbrante em sua cabeça. Bem, como devo dizer? Mega evolução?
É estiloso e traz um grande significado. Zemoves, igualmente chamativos e emocionantes. E não podemos esquecer dos visuais exagerados e de cair o queixo das formas Gigantamax. Mas isso, essa terastalização, bem, parecia um pouco estranho. Claro, o grande punho de cristal na cabeça de Coraidon parecia intimidador, quase majestoso. Mas de alguma forma, Naoki não conseguia parar de pensar. Aquilo não atrapalharia o equilíbrio de Coraidon? Parecia que carregar uma pedra preciosa gigante na cabeça faria qualquer um se sentir um pouco pesado, certo? Coraidon notou a expressão de Naoki e soltou um som questionador. How? Naoki colocou um sorriso no rosto e fez um sinal de positivo com o polegar para encorajar seu Pokémon. Muito. O majestoso. Coraidon semicerrou os olhos, desconfiado. Depois de tanto tempo juntos, já conseguia sentir os tons sutis nas palavras de Naoki. Esse sorriso em particular? Só aparecia quando Naoki fazia um elogio que não era inteiramente sincero. How? Coraidon bufou, claramente um pouco desanimado. Sem perceber a troca silenciosa entre Naoki e seu Pokémon, o Dr. Sada e o Dr. Turo permaneceram totalmente concentrados no estado terastalizado de Coraidon. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto analisavam cada detalhe. O Dr. Sada começou a explicar com orgulho. Este é o resultado da nossa pesquisa mais recente, terastalização. É um fenômeno que pode ser usado por todos os Pokémon. Ela gesticulou em direção ao Tera Orb, agora apagado na mão de Naoki. Depois que um Pokémon sofre a terastalização, a energia dentro do Tera Orb se esgota, tornando-o inutilizável até ser recarregado. Naoki olhou para o orbe em sua palma. Exatamente como o Dr. Sada havia dito, o orbe antes vibrante agora parecia opaco, como se a energia o tivesse esvaído completamente. Então, o que vem a seguir? Perguntou Naoki. O Dr. Turo interveio, com a voz cheia de expectativa. Fizemos uma parceria com a Liga Pokémon para implementar dispositivos de reposição de energia em centros Pokémon do mundo todo. Se o Tera Orb de um treinador ficar sem energia, ele pode visitar um centro Pokémon, e a enfermeira Joy o recarregará para ele. Mas essa não é a única maneira, acrescentou o Dr. Turo. Você notou os cristais brilhantes espalhados pela área 0, não é? Naoki assentiu, lembrando-se das formações radiantes incrustadas nas paredes e no chão. Esses cristais contêm energia terastal, continuou o Dr. Turo. Se um treinador encostar seu Tera Orb em um deles, ele absorverá a energia lentamente e se recarregará. Mas lembre-se, esses cristais são raros, mesmo na região de Paldea. A maioria dos treinadores depende dos centros Pokémon para recarregar. Naoki assentiu com compreensão. Entendido. Depois que o exame de Coraidon foi concluído, os dois professores entregaram Naoki para Butch. Ainda temos mais pesquisas para realizar, disse o Dr. Sada animado. Mas o Butch aqui vai lhe mostrar o instituto de pesquisa. Vamos. Butch abriu um sorriso radiante, chamando Naoki para segui-lo. Vou te mostrar o lugar. Naoki seguiu Butch enquanto eles percorriam todo o instituto de pesquisa, mais por educação do que por curiosidade genuína. Assim como no jogo, o instituto de pesquisa da Zona 0 era amplo, com vários prédios interconectados e divididos em áreas distintas. Havia espaços de entretenimento e alimentação onde os pesquisadores podiam relaxar, zonas ecológicas projetadas para observar e cuidar dos Pokémon Paradoxo e, claro, os laboratórios de pesquisa sérios onde descobertas de ponta eram feitas. Butch liderou o caminho com entusiasmo, apontando várias instalações. Dentro dos laboratórios, Naoki viu várias máquinas enormes, a maioria das quais não fazia sentido para ele. Ele tentou entender alguns monitores e dispositivos piscantes, mas pareciam algo saído de um filme de ficção científica. Por fim, Butch parou diante de uma estrutura hexagonal imponente que brilhava como uma torre de cristal, refletindo a luz de todos os ângulos. Apontou para ela com um sorriso animado. Viu só? É lá que está a máquina do tempo. O poder da ciência é incrível, né? Até construímos uma máquina do tempo. Naoki olhou de soslaio para o prédio de cristal. Então, este deve ser o lugar onde os jogadores lutam contra a versão inteligência artificial do professor no jogo. Atrás dele, Coraidon também olhava para a torre, sua expressão difícil de decifrar. Havia algo familiar naquele lugar, algo inquietante. Butch de repente se virou para Naoki, com a voz cheia de malícia. Ei, quer entrar e dar uma olhada? Naoki piscou surpreso. Espera aí, sério? Temos permissão? Butch caiu na gargalhada. Haha, brincadeira. Aquele lugar é a área mais restrita de todo o instituto. Só o médico e alguns pesquisadores seniores têm permissão para entrar. Naoki revirou os olhos, percebendo que havia se apaixonado pela natureza brincalhona de Butch. A expressão de Butch se suavizou enquanto ele olhava melancolicamente para a máquina do tempo. Aquela máquina é a razão pela qual Pokémon antigos e futuros estão aqui em nosso mundo. Ela está sempre funcionando, trazendo cada vez mais deles para o nosso tempo. Ele se virou para Naoki, com um tom transbordando de admiração. O sonho do doutor é construir um paraíso para esses Pokémon, um lugar onde eles possam viver em paz conosco. Mas não se trata apenas de trazê-los para cá. Os médicos fizeram um acordo com Coraidon número 2 e Miraidon para proteger a máquina do tempo. Esses dois Pokémon são como protetores, garantindo que nada aconteça à máquina ou a este lugar. Naoki ouviu em silêncio, processando o peso das palavras de Butch. Ele refletiu sobre a ideia desses Pokémon agirem como guardiões, vigiando a máquina que conecta as linhas do tempo. Depois de um momento, algo estalou na mente de Naoki. Dragões guardiões do paraíso, murmurou ele quase para si mesmo. Butch piscou, atordoado com a frase. Seus olhos se arregalaram e um sorriso se espalhou por seu rosto. Dragões guardiões do paraíso. Uau! Esse é o nome perfeito para Coraidon e Miraidon. Naoki soltou um pequeno suspiro. É claro, o passeio pelo Instituto de Pesquisa chegou ao fim e depois do almoço, Naoki decidiu tentar desenvolver as habilidades de cristalização de Palmote e Dragonite.
A abundância de energia Terra no Instituto de Pesquisa da Zona Zero significava que Naoki nem precisava aproximar os Pokémon dos grandes cristais para reabastecer sua energia. Era o lugar perfeito para experimentações. Depois de várias tentativas, Naoki finalmente descobriu os tipos Terra para seus 2 Pokémon. O tipo Terra de Palmote é elétrico, e o de Dragonite é voador. Combinando com seus atributos primários, Naoki refletiu, com um pequeno sorriso se formando em seu rosto. Ele se lembrou dos lanches especiais que haviam apreciado, pães relâmpago que aumentavam os poderes elétricos de Palmote e pães da tempestade, que fortaleciam o controle de Dragonite sobre as correntes de ar. Com o reforço adicional da cristalização, ambos os Pokémon estavam ainda mais formidáveis. Nada mal, disse Naoki pensativo, assentindo satisfeito. Ele imaginou a sinergia que os 2 Pokémon poderiam criar em uma batalha dupla. Se lutassem juntos, formariam uma dupla perfeita. Então, com um suspiro, Naoki se lembrou da realidade. Não que precisemos deles para lutar no rancho. Mesmo os poderes mais fortes são meio inúteis lá. Ele se virou para observar Palmote e Dragonite, mastigando alegremente alguns Poképuffs coloridos. Uma expressão calorosa e satisfeita cruzou seu rosto. Tudo isso, pensou Naoki, é escolha deles. Eles ficam comigo não porque precisam, mas porque querem. Naoki relembrou seus sonhos antigos. Quando chegou a este mundo, imaginou viajar como Ash Ketchum, explorando todas as regiões e vivendo aventuras emocionantes. Mas agora seu coração ansiava por algo mais simples. Hoje em dia, eu só quero estar no rancho com eles, nossa casa, observando as estações mudarem e curtindo a vida juntos. O pensamento fez Naoki sorrir, mas também despertou nele um pouco de saudade de casa. Sem perceber, já haviam se passado 3 dias desde que ele deixará o rancho. Como será que estão todos lá em casa? Embora não tivesse capturado o Pokémon Paradoxo que procurava inicialmente, Naoki percebeu que não importava. O que realmente importava eram os Pokémon que ele já tinha, aqueles que o aguardavam no rancho. Com um renovado senso de propósito, Naoki tomou uma decisão. É hora de ir para casa, ele sussurrou para si mesmo. Naquela tarde, Naoki abordou o Dr. Sada e o Dr. Turo, explicando que planejava partir na manhã seguinte e retornar ao rancho. A doutora Sada pareceu um pouco surpresa. Por que não fica mais alguns dias? Perguntou gentilmente. Naoki sorriu e balançou a cabeça. Estou começando a sentir saudades de casa. É hora de voltar. O Dr. Sada olhou para Koraidon, que permanecia fielmente ao lado de Naoki, e então assentiu gentilmente. Entendo. Não vamos te prender. Mas se algum dia você voltar ao instituto, saiba que será sempre bem-vindo. O Dr. Turo também deu um pequeno sorriso. Quando você voltar, provavelmente teremos feito mais progresso em nossa pesquisa. Podemos até descobrir uma maneira de nos comunicarmos com os Pokémon do Paradoxo adequadamente e viver em harmonia com eles. O Dr. Sada sorriu calorosamente e disse, sim, você pode levá-los de volta para o rancho para viverem com segurança. Todos sabiam o quanto Naoki admirava os Pokémon Paradoxos. Um dos seus principais motivos para se aventurar na grande cratera era capturá-los. Ao ouvir as palavras do Dr. Sada, Naoki ficou momentaneamente atordoado. Ele conseguia sentir o significado por trás delas, uma tentativa de tranquilizá-lo, embora talvez misturada com algum arrependimento gentil. Se eles não fossem tão focados nos detalhes, pensou Naoki com um pequeno suspiro, eles seriam professores Pokémon perfeitos. Mas por outro lado, talvez pessoas inteligentes sejam propensas a serem obcecadas por pequenas coisas. Sabendo que era inútil tentar desviar os professores de seu intenso fascínio pelos Pokémon Paradoxo, Naoki mudou de assunto. Arven não vai ter idade suficiente para começar a escola em breve? Os olhos do Dr. Sada se suavizaram com um sorriso. Em mais 2 anos. Até lá, vamos mandá-lo para a Academia Paldia. Naoki riu baixinho. Quando eu tinha a idade do Arven, se minha mãe me deixasse sozinho por um dia, eu me jogava no chão e rolava por aí. Ele balançou a cabeça com carinho. Comparado a mim, Arven é realmente incrível. Os 2 professores trocaram um olhar cúmplice. Eles entenderam a mensagem sutil nas palavras de Naoki. Crianças naquela idade precisavam de tempo, atenção e orientação dos pais. Em vez de se sentirem ofendidos, ambos os professores pareceram tocados e um tanto surpresos. Parece que você se importa muito com Arven, pensou o Dr. Sada. Se não, por que tocaria nesse assunto? Uma pontada de culpa invadiu a mente da doutora Sada. Fazia várias semanas que ela não passava um tempo com Arven. Ela sentiu uma vontade enorme de voltar para casa, de passar um tempinho sequer com o filho. Mas com a pesquisa deles em um momento crítico, deixar o instituto agora não era uma opção. Com um pequeno sorriso pensativo, ela disse, acho que você será um pai maravilhoso um dia, Naoki. Naoki piscou, pego de surpresa, e então deu um sorriso desamparado. Não tenho planos de me casar por enquanto. Parado ali perto, o Dr. Turo sorriu. Há tempo para isso. Concordo, respondeu Naoki com uma risada. A doutora Sada voltou sua atenção para Koraidon, que permanecia calmamente ao lado de Naoki. A pesquisa ecológica sobre Koraidon está concluída, disse ela. Quando você retornar ao rancho, não precisará nos enviar mais dados. Koraidon, no entanto, não pareceu se importar com as palavras dela. Seu olhar permaneceu fixo em Naoki, como se ele fosse a única pessoa no mundo que importava. Percebendo isso, o Dr. Sada sorriu calorosamente. É nítido quanto ele se importa com você. Cuide bem dele, Naoki, viva feliz com ele. Naoki assentiu levemente, sentindo que o Dr. Sada havia entendido o que ele queria dizer. Não disse muito mais, apenas suspirou baixinho, na esperança de que os laços familiares pudessem trazer os 2 professores de volta a uma vida mais simples e realista. Mas no fundo, Naoki sabia que as chances eram pequenas.
Pobre Arven pensou consigo mesmo, um pouco triste. Após se despedir dos dois professores, Naoki se agasalhou e subiu nas costas de Koraidon na manhã seguinte. Juntos, eles saíram do Instituto de Pesquisa da Área Zero. Desta vez, eles não refaziam o longo e sinuoso caminho que haviam percorrido para chegar lá. Em vez disso, Koraidon voou direto para cima, ascendendo rapidamente pela enorme cratera. Enquanto Naoki estava sentado em cima de Koraidon, a visão do Instituto de Pesquisa abaixo dele ficava cada vez menor. Provavelmente não voltaremos aqui, pensou ele com uma sensação de finalidade. Nem ele nem seus Pokémon, especialmente Koraidon, gostaram da atmosfera do lugar. Comparado ao mundo calmo e vibrante lá fora, o Instituto de Pesquisa parecia frio e estéril. O voo de Koraidon foi rápido e suave. Eles planaram além do nível médio da cratera, rompendo rapidamente para as camadas superiores em pouco tempo, emergindo das profundezas enevoadas da Área Zero para o céu aberto. Naoki lançou um último olhar para a cratera com a mente fervilhando de pensamentos. O enorme buraco, com suas bordas irregulares e fendas profundas, parecia ter sido criado por algo colossal há muito tempo. Ele se lembrou de uma teoria que lera antes de ser transportado para este mundo, sobre um Pokémon chamado Terapagos. A imagem mostrava o Pokémon descansando em um vasto planeta, com corpos celestes distantes espalhados no fundo cósmico. Alguns até acreditavam que Terapagos vinha do espaço sideral, assim como Eternatus. Se isso fosse verdade, uau, pensou Naoki, o mundo Pokémon está cheio de seres cósmicos. Com o imenso poder de Eternatus que absorve e libera grandes quantidades de energia, e agora Terapagos, guardiões como Rayquaza devem estar muito ocupados. Ele riu baixinho, pensando em Rayquaza. Pensando bem, o Guardião Celeste não é exatamente o mais proativo. Em Esmeralda foi necessária a intervenção do jogador para invocar Rayquaza e interromper a batalha entre Groudon e Kyogre. Em Pokémon Mystery Dungeon, um meteoro ameaçou o planeta, e foi preciso uma equipe de Pokémon escalar até sua casa para convencê-lo a ajudar, e mesmo assim, Rayquaza estava cético. A única vez que Rayquaza tomou a iniciativa foi para confrontar Deoxys, mas mesmo assim, não conseguiu deter o Pokémon alienígena completamente. Será que Naoki refletiu? Só existe um Rayquaza neste mundo? Acho que já vi um brilhante antes. Perdido em pensamentos, Naoki não percebeu a distância que haviam percorrido. A vasta cratera da Área Zero já estava bem atrás deles. Ele olhou para trás, mas não viu nada, apenas a vasta extensão do céu azul, pontilhada de nuvens brancas e suaves flutuando preguiçosamente acima. A bela vista levantou o ânimo de Naoki, varrendo a melancolia persistente deixada pelo caótico Pokémon Paradoxo. Nesse momento, um bando de Kilovatreu passou voando, suas penas pretas e amarelas brilhantes brilhando sob o sol da manhã. Naoki se inclinou alegremente e acenou. Bom dia, Kilovatreu. Assustados, os pássaros elétricos olharam para o estranho humano voando ao lado deles, seus olhos curiosos piscando em uníssono. Houve até alguns Kilovatreus que não conseguiram parar a tempo, colidindo com os companheiros que voavam à frente. O Kilovatreu atingido gritou com raiva e bicou os que estavam atrás, frustrado, causando uma agitação de bater de asas indignado. Observando a cena caótica se desenrolar, Naoki caiu na gargalhada. Sim, esse é definitivamente o mundo Pokémon que eu conheço. Ele acenou alegremente. Por favor, tenham cuidado ao voar em grandes altitudes. Até mais. O grupo Kilovatreu gritou mais uma vez e então retomou seu voo enquanto Naoki e Koraidon continuaram sua jornada para casa. Antes do meio-dia, a visão familiar da cidade de Kozagi se estendia abaixo deles. O coração de Naoki disparou quando ele avistou os vastos campos ao redor de sua casa, a excitação borbulhando dentro dele. Logo, Koraidon pousou graciosamente no rancho. Naoki pulou de suas costas, apreciando a vista reconfortante e familiar. Respirando fundo, soltou um suspiro de satisfação. Ah, nada se compara a estar em casa. Assim que ele se virou, um grito alegre de Alcremie chamou sua atenção. Um grande grupo de Pokémon veio correndo em sua direção, piando e rosnando animadamente. Naoki sorriu de orelha a orelha, correndo para cumprimentá-los, dando tapinhas na cabeça de um, abraçando o outro e exclamando alegremente: "Estamos de volta, pessoal!" Ouvindo todo o barulho, seu Ciclizar colocou a cabeça para fora de trás do celeiro. Olhou entre as abóboras verdes no campo próximo e Naoki parado à sua frente. A confusão se refletiu em seu rosto. Gal, oh, espere. Naoki voltou? Mas as abóboras ainda não estão maduras? Como isso é possível? Ciclizar piscou, incrédulo, esfregando os olhos com suas pequenas mãos escamosas, convencido de que devia estar vendo coisas. Mas quando abriu os olhos novamente, Naoki ainda estava lá, sorrindo enquanto caminhava em sua direção. "O que houve?" perguntou Naoki com um sorriso brincalhão. "Você não me reconhece depois de alguns dias?" Ciclizar ficou ali parado, parecendo adoravelmente atordoado por um momento antes de perceber. Com um sorriso alegre e bobo se espalhando pelo rosto, ele soltou um grito animado, "Gau-ou!" Ele disparou para frente, praticamente vibrando de felicidade. Naoki riu calorosamente e deu um tapinha carinhoso. "É, eu também senti sua falta, amigo." Capítulo 237. Tostricity Band. Depois de acalmar os Pokémon animados que se reuniram ao seu redor, Naoki voltou para casa com sua mochila. Ele se jogou no sofá com um longo suspiro de alívio. Ao ver Naoki retornar, os irmãos Indeedee o receberam calorosamente. A jovem Indeedee sorriu docemente e colocou uma xícara de chá quente na frente de Naoki. Então virou-se para a mesa, pegou 2 pequenas fotografias e as entregou a ele. Naoki ergueu uma sobrancelha, reconhecendo instantaneamente as 2 patinhas familiares estampadas no verso de cada foto. Não precisou pensar 2 vezes para saber exatamente quem as havia enviado. Com um sorriso curioso, Naoki aceitou as fotos e perguntou casualmente: "Quando elas chegaram?" O mais jovem Indeedee fez um gesto rápido, levantando 3 dedos e depois um "Ah, é?" Naoki assentiu em compreensão. Uma foto havia chegado 3 dias antes e a outra apenas um dia antes.
Com a curiosidade despertada, Naoki voltou sua atenção para as fotos. A primeira imagem revelou a vasta e infinita extensão do oceano, com céu azul claro acima e nuvens brancas e suaves flutuando preguiçosamente no horizonte. No centro da foto havia dois rostinhos familiares, Mew e Ted de ursa. Ambos os Pokémon pareciam adoravelmente angustiados, com os olhos cheios de preocupação. Pareciam perdidos, sem saber onde encontrar terra firme. Naoki riu baixinho ao ver aquilo. Dois pobres aventureiros. Murmurou divertido, mas preocupado. Ele se lembrou da última vez que os dois haviam enviado uma carta. Era das Ilhas Laranja. Eles não haviam mencionado nenhum plano de partir, então Naoki ficou surpreso ao vê-lo se afastando daquelas praias ensolaradas. Ele imaginou como seriam as Ilhas Laranja. Vastos oceanos pontilhados de pequenas ilhas tropicais, espalhadas pelas águas azuis cintilantes. Era evidente que Mew e Ted de ursa haviam se perdido. Seus rostos preocupados lhe diziam que estavam procurando terra firme há algum tempo. Curioso para saber como a pequena aventura dele se desenrolou, Naoki virou para a segunda foto. Na imagem seguinte, o cenário ainda era o mesmo. O oceano infinito se estendia até onde a vista alcançava. Mas, desta vez, algo havia mudado. Mew e Ted de ursa não estavam mais flutuando no ar. Em vez disso, estavam empoleirados alegremente nas costas de um Lapras, deslizando suavemente sobre a água. À frente deles, uma ilha tropical exuberante surgiu à vista, com sua vegetação contrastando lindamente com o azul do oceano. Tanto Mew quanto Ted de ursa tinham grandes sorrisos nos rostos. Era evidente que estavam emocionados por finalmente terem encontrado um lugar para descansar. Naoki sorriu calorosamente ao ver aquilo. Bem, pelo menos eles encontraram um lugar para se estabelecer, sussurrou para si mesmo. Lapras virou a cabeça em direção à câmera, seus grandes olhos brilhando de gentileza. Naoki quase conseguia sentir o calor e a amizade que irradiavam do Pokémon. Eu me pergunto o que aqueles dois disseram para o Lapras. Naoki refletiu com uma risada. Deve ter sido algo fofo receber um olhar tão amigável. Naoki não pôde deixar de se sentir aliviado e feliz por Mew e Ted de ursa terem encontrado uma ilha para chamar de lar. Sabe, ele murmurou com uma risada suave. Eles realmente têm um senso de aventura. Ele olhou para o simpático Lapras na foto, seus olhos gentis refletindo o vínculo que ele compartilhava com os pequenos exploradores. Lapras, Naoki sussurrou. Este Pokémon é raro hoje em dia. Lapras, frequentemente conhecido por seu coração dócil, já enfrentou a ameaça de extinção devido à caça ilegal. Mas isso parecia uma lembrança distante agora. Graças aos esforços de conservação das alianças Pokémon em todo o mundo, as populações de Lapras haviam se recuperado, especialmente na região de Alola. Naoki se lembrou de ter ouvido rumores sobre a população beviar de Alola. Acho que a superproteção os tornou um incômodo por lá, refletiu com um sorriso irônico. Algumas regiões estão inundadas de Pokémon, enquanto outras mal têm sobras. Engraçado como isso funciona. Na região de Paldea, Pokémon como Dragonite eram difíceis de encontrar, o que tornava as experiências de Naoki únicas. Depois de se adaptar novamente à vida no rancho, os dias de Naoki retornaram ao seu ritmo familiar. Cuidar da fazenda, aproveitar o sol quente, tomar chá e brincar com seus Pokémon. Os Pokémon selvagens que ele havia resgatado e criado gradualmente emergiram de seus traumas passados, adaptando-se lentamente à sua nova vida pacífica. Numa manhã ensolarada, Naoki decidiu levá-los para um passeio até a Montanha dos Fundos, onde muitos deles viveram. Eles não retornaram desde o incêndio florestal que mudou seu mundo para sempre. Ao chegarem à montanha, eles se depararam com uma visão de cortar o coração. As consequências do incêndio deixaram a floresta em ruínas. Troncos carbonizados estavam nus, irregulares e sem vida, como sentinelas negras e sinistras. Cinzas cobriam o chão com uma camada espessa e pulverulenta. Árvores outrora prósperas agora jaziam retorcidas e quebradas, e a vegetação vibrante que outrora definirá este lugar desaparecera. O Vatreu, cujas asas finalmente estavam curadas, bateu suas penas e pousou em um galho queimado, abaixando sua cabeça em tristeza. O Mincino, com sua cauda espessa totalmente crescida, subiu correndo por algumas árvores carbonizadas. Saltou de um galho firme para outro, procurando em vão por pontos de referência familiares. O Petilil e vários fungos permaneceram em silêncio. Lembravam-se de quando esta floresta era repleta de vida, grama vibrante e árvores imponentes. Todos os Pokémon tinham expressões de tristeza, seus olhos antes alegres estavam nublados de tristeza pelo que havia sido perdido. Naoki suspirou, sentindo o peso das emoções deles. Então, ajoelhou-se ao lado deles, passando a mão delicadamente pelo chão acinzentado. Sabe, começou ele com um sorriso caloroso e reconfortante. Essas cinzas não são apenas resquícios de destruição. Ele segurou um punhado do pó macio e cinza na palma da mão. Elas são cheias de nutrientes e oligoelementos que as plantas precisam para crescer. Os olhos de Naoki suavizaram enquanto ele se dirigia aos Pokémon confusos reunidos ao seu redor. Estas cinzas, explicou ele gentilmente, tornarão o solo mais rico. Tudo o que foi perdido, as flores, as árvores, nutrirá a terra e voltará mais forte no ano que vem. A natureza sempre encontra um jeito de recomeçar. O grupo de Pokémon parecia ouvir atentamente, embora alguns ainda olhassem ao redor incertos. As palavras de Naoki plantaram sementes de esperança. Ele sorriu, imaginando como novos brotos brotariam da floresta carbonizada. Entre os Pokémon, Cricketune, imponente, pareceu captar o significado das palavras de Naoki. Inspirado, ergueu os membros dianteiros como maestro experiente e começou a tocar uma melodia assombrosa, característica da conexão emocional da espécie com a música. A melodia começou baixa e sombria, ressoando com a tristeza da floresta queimada. Mas como uma onda ganhando força, elevou-se num crescendo edificante, preenchendo o espaço com calor e encorajamento. Naoki permaneceu em silêncio, admirado. Os Pokémon antes perturbados ao seu redor se animaram, encorajados pela melodia. Seus olhos brilharam e seus ânimos se elevaram. Trocaram olhares determinados, prontos para reconstruir seu lar juntos.
Quando a nota final de Cricketune ecoou no ar parado, aplausos irromperam de perto. Naoki se virou e viu um homem de cabelos longos se aproximando. Pendurado em seu ombro havia uma guitarra, e ao lado dele deslizava um tostricite, dedilhando as cordas do peito como um baixo elétrico. O homem sorriu, acenando com a cabeça em agradecimento para Cricketune. Que talento seu Pokémon tem? Naoki riu baixinho, balançando a cabeça. Não é meu. Eu acolhi esses Pokémon depois que um incêndio destruiu a casa deles. O homem ouviu em silêncio, com o rosto suavizando-se diante da história. O fogo deve ter sido forte. Mas é bom ver gentileza, mesmo em tempos difíceis. Ele fez uma reverência alegre. Sou Bess, uma musicista viajante. Estou viajando pelo mundo com Tostricity, perseguindo a música onde quer que ela me leve. Naoki nunca tinha conhecido ninguém como Bess. Sou Naoki, respondeu ele com um aceno amigável. Tem um rancho aqui perto. Mas, como você veio parar aqui? Esta floresta não recebeu muitos visitantes desde o incêndio. Bess deu de ombros, com um sorriso fácil se espalhando pelo rosto. Ouvi dizer que as pessoas, tanto pessoas quanto Pokémon, estavam presas na tristeza por aqui. Pensei que talvez minha música pudesse levantar um pouco o ânimo delas. Naoki piscou, um pouco surpreso com o otimismo do estranho. Percebendo sua confusão, Bess acrescentou com uma piscadela brincalhona. A música transmite emoções. Ela carrega tristeza, alegria, entusiasmo. Seja lá o que você sinta, a música também pode tocar os outros. Cricketune mexeu suas antenas, claramente comovido pelas palavras de Bess. Naoki sorriu sem jeito, murmurando baixinho. Artistas. Eles são uma raça única. Bess se ajoelhou e olhou para os Pokémon ao redor com uma ideia iluminando seu rosto. Que tal? O que você acha de um show aqui e agora? Os Pokémon trocaram olhares confusos. Mas os olhos de Cricketune brilharam de excitação. Vendo a cena se desenrolar, Naoki pensou por um momento e então sorriu. Certo, vamos para o meu rancho. Muito obrigada, Sr. Naoki. Bess sorriu animada, feliz por alguém estar disposto a apreciar sua apresentação. Ao chegar ao rancho, Bess maravilhou-se com a tranquilidade do ambiente, olhando ao redor com uma curiosidade infantil. Mas logo se livrou das distrações e se concentrou nos preparativos para o espetáculo que se aproximava. No pasto, uma fileira de Pokémon pousou na grama macia com o interesse despertado. Sentaram-se em ordem, do mais alto ao menor, aguardando ansiosamente o que estava por vir. Naoki estava atrás com Koraidon, ambos observando a cena com silenciosa curiosidade. Quando os Pokémon estavam prontos, Bess jogou uma Pokébola no ar e gritou: todos venham! Em explosões de luz branca, outro Tostricity e um Rillaboom apareceram ao lado de Bess. Com a guitarra pendurada no peito e os olhos cheios de paixão, Bess ergueu a mão dramaticamente em direção ao céu. Apresentamos a banda Tostricity. Estamos aqui para espalhar esperança, alegria e música, anunciou ele com estilo. Vamos lá, pessoal. Assim que as palavras saíram de sua boca, Rillaboom bateu seu tambor de madeira com fervor. Bam, 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 bam. A batida profunda e rítmica do tambor reverberava pelo pasto, seguida pelas linhas de baixo vibrantes dos dois Tostricities. Seus sons elétricos enchiam o ar, misturando-se ao dedilhar da guitarra de Bess e seu canto entusiasmado. Vamos continuar andando. Viaje pelo mundo, deixe a música fluir. Koraidon estremeceu com o barulho e soltou um pequeno gemido. Hao! Naoki beliscou a ponta do nariz. Ah! Não que Naoki não apreciasse o esforço. Era só que bem, música não era exatamente a sua praia. Uma olhada ao redor do pasto confirmou suas suspeitas. Os Pokémon exibiam expressões que variavam do leve desconforto à completa confusão, exceto Cricketune, que estava radiante. Suas antenas balançavam no ritmo da música, como se tivesse encontrado sua vocação. Vendo as reações mistas, Bess hesitou, e a música parou. Rillaboom abaixou as baquetas, parecendo envergonhado, e os Tostricities coçaram a nuca com sorrisos constrangedores. Bess soltou um suspiro, sua energia anterior agora atenuada. Eu sabia. Só não consigo acertar. Os Tostricities emitiram zumbidos simpáticos, e até mesmo Rillaboom pareceu desanimado. Naoki foi até ele. Ei, você está bem? Bess olhou para Naoki com gratidão e disse, muito obrigada por ouvir nossa apresentação, Naoki. Ele coçou a nuca envergonhado. Mas acho que ainda não estou pronto. Sinceramente já fiz Pokémon desmaiar com a minha música. Acho que não sou nem meio músico. Estou mais para massa crua. Naoki se esforçou para responder, fazendo um elogio hesitante. Bem, sua apresentação agora foi cheia de paixão. Os olhos de Bess brilharam. Sério? Naoki, Ao ver o sorriso forçado de Naoki, Bess riu baixinho. Você é uma alma gentil, Naoki. Ele se endireitou com um sorriso renovado. Mas tudo bem. Um sonho que você pode alcançar facilmente não é um sonho de verdade. Mesmo que ninguém goste da gente, vamos continuar, porque somos a única e exclusiva banda Tostricity. Rillaboom deu um entusiasmado ban em seu tambor, pontuando a declaração de Bess. Naquele momento, um zumbido melódico ecoou próximo. Naoki e Bess se viraram para ver Cricketune balançando suavemente, emitindo um zumbido musical suave. Bess piscou surpresa. Espera, você gostou da nossa apresentação? Cricketune deu um grito afirmativo, Dri. Bess sorriu radiante. Obrigada, Cricketune. Você tem talento de verdade. Se quiser, adoraria que você se juntasse à minha banda. As antenas de Cricketune se contraíram de excitação e ele emitiu outro chiado entusiasmado. Naoki sorriu quando uma ideia lhe veio à mente. Cricketune, você gosta de tocar música? O Pokémon assentiu alegremente. O que você acha de se juntar à banda de Bess e viajar com ele? Perguntou Naoki gentilmente. Cricketune gritou de alegria, claramente encantado com a ideia. Bess pareceu atordoada e então olhou para Naoki incrédula. Espera, você está falando sério? Naoki assentiu. Cricketune está aqui apenas temporariamente. Se tocar música com você o deixará feliz, então é isso que importa. Você cuidará bem dele? Bess assentiu ansiosamente.
Com certeza. Vou cuidar do Cricketune como se fosse da família. Naoki entregou uma Pokébola a Bass. Certo, vá em frente e pegue. Com um flash de luz, Cricketune entrou na Pokébola, que balançou 2 vezes antes de clicar definitivamente. Bass abriu um sorriso de orelha a orelha. Ele me aceitou. Soltando o Cricketune da bola, Bass fez uma pequena reverência. Cricketune, vamos dar o nosso melhor juntos. Cricketune gritou alegremente, Dri. Na hora do almoço, Naoki convidou Bass para se juntar a ele para uma refeição no rancho. Após a refeição, Bass se preparou para partir. Ele ficou no portão com Rillaboom, os Tostricites e Cricketune ao seu lado, pronto para continuar sua jornada musical. Obrigada por tudo, Sr. Naoki, disse Bass com sinceridade. Prometo cuidar bem do Cricketune. Naoki sorriu. A propósito, qual é a sua próxima parada? Bass pensou por um momento. Estou indo para a cidade de Kozagi e depois para o Lago Caceroia, ao norte. Naoki assentiu pensativamente. Ouvi dizer que o Heavy Metal é muito popular em Spikemuth, na região de Galar. Talvez você encontre seu público lá. Os olhos de Bass brilharam de entusiasmo. Spikemuth? Parece incrível. Com certeza vou conferir. Naoki acenou com a cabeça, tranquilizando-o. Continue perseguindo seu sonho. Espero que na próxima vez que nos encontrarmos, vocês sejam uma banda famosa. Bass cerrou o punho, determinado. Vamos dar tudo de nós. Cricketune acrescentou uma despedida melódica, Dri. Com o último aceno, Naoki sorriu calorosamente. Cuidem-se todos vocês. Capítulo 238. Ação de Graças de Outono. 29 de setembro de 198 do calendário da Aliança, o penúltimo dia do outono. O ar estava fresco, e o rancho começava a dar sinais da mudança das estações. A grama amarelada se estendia pelos pastos, e o pomar, antes movimentado, agora estava coberto por uma camada de folhas caídas. Naquela manhã, Naoki saiu para inspecionar o rancho, preparando-se para a estação fria que se aproximava. O inverno estava chegando e, com ele, a primeira neve da estação. Ele sabia que precisava garantir que todos estivessem prontos antes que a neve começasse a cobrir a terra. Enquanto Naoki caminhava pelo pasto, uma brisa fria soprava, fazendo alguns Pokémon tremerem. Os Pokémon sem pelo se aconchegaram brevemente para se aquecer antes de retomarem suas brincadeiras na grama, imperturbáveis pelo frio. Enquanto isso, os Pokémon mais peludos pareciam ilesos, seus pelos de inverno já começando a engrossar em preparação para os meses frios que viriam. Naoki riu sozinho enquanto um grupo de Pokémon travessos passava correndo por ele, aproveitando os últimos vestígios do outono. A temperatura já caiu para 15 graus, pensou Naoki, puxando o casaco para mais perto. Segundo a previsão, uma frente fria passará no mês que vem, e a temperatura vai despencar. No final de outubro ou início de novembro, a neve começava a cair, cobrindo tudo com um manto branco que durava 2 meses. Durante esse período, os Pokémon do tipo gelo ficavam mais ativos, adicionando um toque de emoção à temporada. Naoki ficou feliz por terem colhido a última safra alguns dias antes, agora armazenada em segurança no porão. Como o inverno não era ideal para o plantio, ele decidiu não semear nem mesmo trigo de inverno resistente à geada este ano. Ele tinha outros planos para a temporada. Agora ele voltou sua atenção para como cada Pokémon passaria o inverno. O Miltank tinha sua aconchegante casa Pokémon. Naoki riu ao pensar no Miltank despreocupado, aconchegado dentro de casa durante todo o inverno. As Gogoats, com seus grossos casacos de lã, eram naturalmente adaptadas ao frio, mas Naoki tinha planos de levá-los para junto dos Miltank se as temperaturas caíssem muito. Na Kustak de Glet haviam se enterrado profundamente no subsolo, onde a terra os protegeria do frio intenso. Glaceon, por outro lado, não precisava de cuidados extras, sendo do tipo gelo, prosperava em temperaturas congelantes. Coraidon, junto com seu Ciclizar e Palmote, ficavam dentro de casa com ele, aconchegados perto do fogo. Os Pokémon selvagens que Naoki havia resgatado agora viviam em cabanas especialmente construídas, protegidas dos ventos frios. Mas havia um grupo que ainda o preocupava, os Psyducks que viviam do outro lado do rio. Naoki atravessou o rio e encontrou o grupo de Psyducks reunido em sua desorganização habitual. Enquanto mastigava alguns salgadinhos de sementes, perguntou: o inverno está chegando e vai esfriar. Gostaria de vir ficar comigo no rancho? Os Psyducks inclinaram a cabeça em uníssono, piscando para ele, confusos. Quack, perguntou um deles. Inverno? Naoki suspirou. Sim, vai nevar em breve. O rio vai congelar e você não vai conseguir nadar nele. De repente, um dos Psyducks pulou animadamente. Quack, Psyduck não tem medo do frio, declarou ele com alegria. Outro Psyduck entrou na conversa, afagando suas penas orgulhosamente. Quack, temos penas. Naoki fez uma pausa, percebendo que eles tinham razão. Psyduck, sendo um Pokémon do tipo água, era naturalmente resistente ao frio e a golpes do tipo gelo. Justo, admitiu Naoki com um sorriso. Mas pelo menos deixe-me dar cachecóis para todos vocês durante o inverno. Os Psyducks grasnaram em alegre concordância, balançando suas cabeças ansiosamente. Tudo bem, até breve então. Naoki acenou para os Psyducks, observando-os caminharem alegremente de volta ao rio. Satisfeito com os preparativos para o inverno, voltou-se para a colmeia. Chamando Coraidon, Naoki pediu ajuda para mover a colmeia para a estufa de vidro. A estufa, já abastecida com flores e mel pré-adquirido, seria o santuário de inverno perfeito para as abelhas Combei. O trio de abelhas zumbia alegremente atrás delas enquanto Naoki e Coraidon cuidadosamente colocavam a colmeia dentro do espaço aquecido. O tempo está ficando mais frio, e as flores lá fora estão murchando. De agora até a próxima primavera, esta será sua casa, disse Naoki com um sorriso. Busy. Os Combei cantarolavam alegremente, suas pequenas asas batendo. Feliz em vê-los contentes, Naoki chamou Butterfree, que também adorava flores. Você também vai ficar aqui, ok?
Butterfree bateu suas asas graciosamente em concordância. Depois de tudo pronto, Naoki voltou para o seu quarto e sentou-se à escrivaninha para revisar as finanças do ano. Com mais Pokémon sob seus cuidados, as despesas do rancho aumentaram consideravelmente. Entre construir instalações, reformar móveis e estocar suprimentos, ele tinha 680 mil Pokédólares restantes na poupança. Nada mal, refletiu Naoki, folheando seu livro de contas. Um plano começou a se formar em sua mente. Talvez em breve eu possa pedir para Kelly construir uma estufa multifuncional. Aí não terei que me preocupar com o plantio sazonal. A ideia o entusiasmou. Com a habilidade natural de Gogoat para cultivar plantas, ele poderia experimentar cultivar frutas e vegetais raros o ano todo, talvez até mesmo aqueles com propriedades únicas. Mas não há pressa, pensou Naoki. Vou deixar esse projeto para a primavera. Afinal, ele tinha uma viagem planejada para a região de Galar e não sabia quanto tempo ficaria fora. Naquela noite, Zack veio buscar suprimentos. Assim que avistou Naoki, Zack sorriu. Ei, Naoki, esses biscoitos de abóbora estão prontos? Amanhã é o dia de ação de graças e as crianças vão te encher de guloseimas. Naoki riu baixinho. Claro, passei o mês inteiro assando. Vai ter bastante para todos. Que bom saber. Eu odiaria ver crianças decepcionadas, disse Zack, visivelmente aliviado. A propósito, o prefeito Thomas já passou por aqui? Ele andou pela cidade, arrumando tudo para amanhã. Naoki balançou a cabeça. Ainda não. Oh, estranho, Zack refletiu. Acabei de vê-lo vindo para cá, então provavelmente ele chegará em breve. Enfim, vou deixar os detalhes com ele. Naoki assentiu. Certo, até amanhã. Depois que Zack saiu com sua sacola cheia de coisas, Naoki ficou no rancho por um tempo. Poucos minutos depois, o prefeito Thomas chegou, com seu sorriso caloroso de sempre. Boa tarde, Naoki. O velho prefeito cumprimentou alegremente. Boa tarde, prefeito Thomas. Naoki respondeu com um sorriso. Você provavelmente já sabe que amanhã é dia de ação de graças, disse o prefeito Thomas entusiasmado. Estamos reunindo todos, fazendeiros, agricultores e moradores da cidade, na praça de comemoração para aproveitarmos o feriado juntos. Vocês deveriam se juntar a nós. Claro que estarei lá, respondeu Naoki calorosamente. Ótimo! O evento começa amanhã de manhã e vai até o meio-dia. Sintam-se à vontade para trazer seus Pokémon. Teremos uma panelada na praça. O prefeito Thomas continuou com um sorriso. Todos trarão sua própria comida, agricultores, pecuaristas e moradores locais, e ao meio-dia, colocaremos tudo na panela e desfrutaremos de uma grande refeição comunitária. Se você tiver algum ingrediente para compartilhar, traga também. Naoki parou por um instante com uma expressão curiosa no rosto. Havia algo estranhamente familiar naquele processo. Após um momento de reflexão, ele perguntou: qualquer ingrediente é permitido? O prefeito Thomas riu baixinho, embora sua expressão tenha se tornado um pouco séria. Preferimos colheitas da terra. Só, sem ingredientes venenosos ou estranhos, por favor. Teve um ano em que alguém adicionou cogumelos selvagens, e tanto pessoas quanto Pokémon ficaram doentes. Naoki, eu entendo. O rosto do prefeito se iluminou novamente. Antigamente, celebrávamos o dia de ação de graças para agradecer a terra que nos sustenta. Sua voz suavizou. Mas ultimamente as pessoas também têm agradecido ao rei das colheitas abundantes. Desde que começaram a acreditar nele, as colheitas têm sido melhores do que nunca. Naoki assentiu pensativamente. O rei das colheitas abundantes é um Pokémon maravilhoso. O prefeito Thomas soltou um suspiro melancólico. Eu adoraria conhecê-lo um dia. Mas Pokémon assim, são como mitos. Difíceis de encontrar. Naoki sorriu interiormente. Não necessariamente, pensou. O prefeito Thomas se livrou do devaneio. Bem, chega disso. Vejo vocês amanhã no festival. Estarei lá, Naoki assegurou-lhe. O prefeito acenou calorosamente em despedida antes de se virar e seguir pela trilha. Naoki observou-o desaparecer na distância. Assim que o prefeito se foi, ele se virou para o santuário do rei das colheitas abundantes, aninhado no pasto. Foi uma visão inesperadamente tocante. Inicialmente Naoki se interessara apenas pelos dois corcéis do rei, Sectrier e Glastrier. No entanto, de alguma forma, ele ajudou a espalhar a influência do rei por toda a região de Paldea. Era como se o espírito do rei das colheitas abundantes pudesse sentir a gratidão florescendo ali. Com um sorriso pensativo, Naoki se aproximou do santuário. De pé diante dele, juntou as mãos em um gesto de respeito e sussurrou uma prece silenciosa e sincera. Ó grande rei das colheitas abundantes, em breve viajarei para a região de Galar. Espero encontrá-lo lá. Ao mesmo tempo, do outro lado do mar, na tundra da coroa de Galar, nas vastas planícies nevadas, o rei das colheitas abundantes Calyrex despertou de seu sono. Uma prece familiar ecoou em seu coração, puxando suavemente das profundezas de seus sonhos. Meu pequeno crente. Calyrex pensou consigo mesmo com um sorriso afetuoso. Uma luz azul cintilante brilhou em seus olhos. Com essa luz, ele alcançou os fios do tempo e do espaço, sua visão se elevando por terras distantes para ver seu jovem seguidor. Naoki estava diante do santuário, com as mãos entrelaçadas em silenciosa reverência. Ó grande rei da abundância, em breve viajarei para Galar. Espero encontrá-lo lá. Ao ouvir isso, a sonolência de Calyrex desapareceu instantaneamente, substituída pela excitação. O que? Meu pequeno crente finalmente está vindo até mim? A alegria borbulhou no coração de Calyrex, uma alegria que ele não sentia há muitos anos. Isso o lembrou dos dias em que o povo de Galar se reunia em seus solos sagrados para oferecer gratidão e devoção. Seu coração, antes tranquilo, agora transbordava de expectativa.
Finalmente, eu esperei por este dia. Graças a esse devoto seguidor, a força de Calyrex começou a retornar lentamente, fortalecida pelo poder da fé que Nauki carregava consigo. Embora estivesse longe de sua antiga glória, sua força restaurada foi suficiente para despertar um pequeno lampejo de esperança. No entanto, Calyrex sabia que não bastaria reunir-se com seus dois leais corcéis, Sectrier e Glastrier. Para isso, precisava da ajuda deste jovem fiel. Depois de aproveitar a alegria do momento, Calyrex controlou suas emoções, revestindo mais uma vez a dignidade e a elegância dignas de um rei. Ele sussurrou suavemente no silêncio: "Estarei esperando você chegar aqui." 30 de setembro, dia de ação de graças. Nauki acordou cedo e foi para o porão. Selecionou cuidadosamente 2 abóboras grandes, preparando-se para levá-las à praça de comemoração do festival. Era a primeira vez que ele participava de uma celebração de ação de graças na cidade, e ele estava um pouco inseguro sobre o que esperar. Afinal, aquilo não era Stardew Valley. Ele não podia simplesmente trazer algo estranho, como o short roxo do prefeito, e jogá-lo num ensopado como se fosse uma brincadeira leve. Isso seria de péssimo gosto. Depois de pensar um pouco, Nauki decidiu que as abóboras seriam uma oferenda boa e segura. Simples, honesta e sincera. Como Leori costumava dizer, simplicidade é verdade. Às 9 da manhã, Nauki partiu com toda sua família Pokémon em direção à praça de comemoração. Ele trouxe quase todo mundo do rancho: o confiável Gogoats, o alegre Miltan, o brincalhão Palmote, Alcremie e Glaceon. Praticamente qualquer Pokémon que pudesse andar, pular ou flutuar ao lado dele o acompanhava. Enquanto caminhavam pela trilha, Nauki refletiu: talvez levar todo mundo fosse um pouco excessivo. Após um momento de reflexão, voltou ao rancho e pediu a Koraidon que o ajudasse a carregar 2 barris de cerveja de cevada por precaução. Quando Nauki finalmente chegou à praça de celebração, ele percebeu que não era o único que havia trazido sua família Pokémon. Embora ainda fosse cedo e a praça estivesse apenas pela metade, uma multidão animada de moradores e Pokémon já se reunirá. Risos, conversas animadas e gritos de Pokémon enchiam o ar, dando a toda a cena uma energia vibrante. No meio da praça havia uma enorme panela, tão grande que parecia pertencer ao próprio lobo mau. Nauki ficou parado ali, completamente atordoado ao ver a panela. Isso é exagero, murmurou. Nesse momento, Ivan, que estava de férias de suas funções, apareceu ao seu lado. Ao ver a expressão chocada de Nauki, Ivan riu baixinho. E ainda não está acostumado, né? Não se preocupe. Tem muita gente, claro, mas é só uma tigela de ensopado por pessoa. É sempre assim. Ah, é a primeira vez que você comemora o dia de ação de graças aqui. Ivan então olhou para trás de Nauki. Espera, onde está o seu ciclizar? Não me diga que você só trouxe Koraidon? Nauki sorriu e deu um tapinha brincalhão na mochila. Estão todos aqui. A mochila estava cheia de Pokébolas, cada uma contendo um de seus Pokémon queridos. Mesmo assim, Nauki hesitou. Será que ele realmente deixaria todos saírem ali? E se alguém se perdesse no meio da multidão agitada? Ou pior, e se alguém mal intencionado tentasse sequestrá-los? Percebendo a preocupação de Nauki, Ivan assentiu com a cabeça, tranquilizando-o. Entendi. Não precisa ter pressa. É só esperar a festa começar. A cidade tem comida e lanches feitos especialmente para os Pokémon. Assim você vai ter mais facilidade para acompanhar todo mundo. Você está certo, Nauki concordou com um sorriso aliviado. Ivan deu um tapinha no ombro do Nauki e sorriu. Vamos, aproveite. Este é o dia mais animado do ano. Capítulo 239. A reunião de Koraidon. Às 10 horas, as pessoas começaram a preparar o local da celebração ao redor da panela gigante. O prefeito Thomas chegou logo depois, elegante em seu terno formal com uma bengala masculina na mão, seguido por sua ciclizar. O prefeito subiu ao pódio, pegou o microfone e se dirigiu calorosamente à multidão. Bem-vindos, pessoal, à celebração do Dia de Ação de Graças deste ano. Obrigada por trazerem todos os ingredientes deliciosos para compartilhar. Ao meio-dia, vamos misturar tudo nesta panela gigante para fazer um ensopado para todos aproveitarem. Ele acrescentou com uma risada. Nossa equipe ainda está finalizando a configuração, então seja paciente, valerá a pena esperar. Nauki estava em um local mais silencioso com seus companheiros Pokémon Dragonite, Ciclizar, Palmote, Koraidon e Glaceon. Com Alcremie confortavelmente sentado nos ombros de Dragonite. Nauki olhou para o ciclizar do prefeito Thomas e se virou para o seu. Ei, é a sua mãe? O ciclizar se animou, abanando o rabo e cantando alegremente. Gá! Foi mesmo. Nauki sorriu, pensando em como esse ciclizar havia chegado ao seu rancho ainda filhote, deixando seus pais para trás. Você quer ir dizer oi? Ele perguntou gentilmente. Ciclizar assentiu ansiosamente. Gal. Nauki riu baixinho. Certo, vou chamar o prefeito Thomas. Koraidon, fique de olho em todo mundo, por favor? Koraidon assentiu. Antes que Nauki pudesse se mover, o prefeito Thomas o notou e se aproximou, levando sua ciclizar a tiracolo. Nauki, que bom que você chegou. O ensopado ainda não está pronto, então dá tempo de relaxar, cumprimentou o prefeito com um sorriso. Nauki balançou a cabeça. Sem pressa. Na verdade, eu queria te perguntar uma coisa. O prefeito inclinou a cabeça curioso. O que você está pensando? Nauki gesticulou em direção ao seu ciclizar. Meu ciclizar quer conhecer os pais dele. A ciclizar da prefeita reconheceu seu filho imediatamente. Seus olhos brilharam de alegria, e ela correu até ele para acariciá-lo. Gao! Ela gorjeou carinhosamente. Gao! Respondeu ciclizar, de Nauki assegurando à mãe que ele era feliz, saudável e amava a vida no rancho. Assim que o emocionante reencontro aconteceu, um grito inesperado interrompeu. Hao! Assustada, a mãe ciclizar se virou e encontrou Koraidon elevando-se sobre ela. Com sua estrutura imponente e olhar intenso, ele parecia intimidador, fazendo a pobre ciclizar recuar. Ao ver a reação dela, a expressão de Koraidon se contraiu.
Seus ombros cederam e sua voz suavizou-se tristemente. Hal. O prefeito Thomas notou Coraidon abaixando a cabeça e o consolou gentilmente. Você também sente falta da sua mãe? Mesmo sem saber de onde você veio, posso te garantir uma coisa. Não existe um pai no mundo que não ame seu filho. Coraidon soltou um som suave e melancólico. Hal. Naoki estendeu a mão e a colocou na cabeça de Coraidon, dando-lhe um tapinha reconfortante. Coraidon levantou seu olhar para encontrar o de Naoki. Naoki sorriu calorosamente e disse, o prefeito Thomas está certo. Eu sei que sua mãe te amaria, mas agora você nos tem ao seu lado, então não fique triste. Hal. Coraidon se animou um pouco, com os olhos cheios de determinação. Virou-se em direção ao Ciclizar, ao lado do prefeito Thomas, gritando, Hal. Hal. O Ciclizar piscou confuso, inclinando a cabeça ao som dos gritos estrondosos de Coraidon. A mãe Ciclizar hesitou com os olhos arregalados de surpresa. Será que esse Pokémon enorme poderia estar de alguma forma conectado a ela? Ela sabia muito pouco sobre o mundo além de sua vida tranquila com o prefeito. Gal, perguntou a mãe Ciclizar, hesitante. Hal. Coraidon respondeu alegremente, sua tristeza anterior desaparecendo. A mãe Ciclizar o encarou perplexa. Ela era apenas uma Ciclizar comum vivendo em uma cidade tranquila, quando ela tivera um filho assim, e no entanto, havia algo familiar no olhar de Coraidon para ela. Talvez, poderia realmente ser um de seus filhotes perdidos? Os instintos maternais da Ciclizar entraram em ação. Ela olhou para Coraidon calorosamente e disse suavemente, Gal, você passou por muita coisa, não é? Em sua mente, somente um Pokémon que enfrentou inúmeras batalhas e desafios poderia desenvolver tamanha força e presença. O olhar de Coraidon vacilou por um instante, tomado pela emoção. Mas ele rapidamente conteve as lágrimas, mantendo-se firme. Não era mais um Ciclizar indefeso. Era forte, pronto para proteger aqueles com quem se importava. O Ciclizar, vendo a expressão estoica de Coraidon, começou a entender. Não se tratava apenas de uma criança perdida. Era um guardião poderoso por si só. O jovem Ciclizar, enquanto isso, olhava de Coraidon para sua mãe, com os olhos cheios de preocupação. Hesitou por um instante. Coraidon veio aqui para tomar o meu lugar no coração da minha mãe? Gal? Perguntou nervosamente. Coraidon olhou para o jovem Ciclizar, vendo um reflexo de suas próprias lutas passadas. Com um rosnado suave, Coraidon se inclinou, tranquilizando o Pokémon menor. Hal, você sempre terá um lugar com ela. Ao ouvir isso, a postura tensa do jovem Ciclizar suavizou-se. Gal, murmurou, sentindo uma onda de alívio. Coraidon não estava ali para competir. Naquele momento, a mãe Ciclizar sorriu calorosamente para os dois Pokémon. Naoki foi até o fundo da praça, caminhando ao lado do prefeito Thomas. Ele gesticulou em direção aos 2 barris de cerveja de cevada e as abóboras que trouxera do rancho. Prefeito Thomas, onde devo colocar isso? Os olhos do prefeito se arregalaram de surpresa. Você trouxe tantas coisas? Naoki esfregou a nuca envergonhado. Tivemos uma ótima colheita este ano. Sinceramente, não conseguimos terminar tudo em casa, então achei que seria melhor dividir com todos. O prefeito Thomas riu com vontade. É muita generosidade sua, Naoki. Traga-os para lá. Temos pessoas, tanto pessoas quanto Pokémon, que vão lavar, cortar e preparar tudo para um ensopado. Ele acenou para 2 moradores alegres da cidade, que chegaram prontamente com seus Pokémon para ajudar a carregar as abóboras e os barris de cerveja para a área de preparação. Assim que tudo estava sendo preparado, uma comoção começou do outro lado da praça. Naoki se virou, curioso. O que está acontecendo? O prefeito Thomas sorriu com conhecimento de causa. Ah, é mesmo. Quase me esqueci dessa parte. Naoki inclinou a cabeça. Que parte? O prefeito apenas deu um sorriso maroto. Você verá em breve. Ainda perplexo, Naoki retornou ao seu Pokémon, olhando para trás enquanto o prefeito Thomas caminhava em direção à multidão reunida, acompanhado pela mãe Ciclizar. Logo Naoki viu 6 Pokémon fortes carregando um objeto grande para o centro da praça de comemoração. O objeto era enorme, e um pano escuro cobria, ocultando sua forma. Com um baque pesado, o objeto foi colocado no coração da praça. Naoki apertou os olhos, tentando entender o que poderia ser. O prefeito Thomas deu um passo à frente e com um toque teatral tirou o pano preto. A multidão ficou boquiaberta, e os olhos de Naoki se arregalaram de espanto. Diante deles estava uma estátua imponente e grandiosa, uma imagem magnífica do rei das colheitas abundantes. Os olhos de Naoki se arregalaram, e antes que ele pudesse se conter, ele murmurou baixinho. Ó Arceus! O prefeito Thomas já estava com o microfone na mão, dirigindo-se à multidão curiosa reunida na praça. Este ano, tivemos uma colheita extraordinária na cidade de Kozagi. Nossas plantações cresceram mais saudáveis e renderam mais do que as das cidades vizinhas. Tenho certeza de que muitos de vocês estão se perguntando como isso pôde acontecer. A multidão murmurou em concordância. O prefeito Thomas sorriu com cumplicidade. Deixe-me apresentar a razão da nossa abundância, o rei das colheitas abundantes. Naoki piscou, reprimindo um sorriso. Bem, acho que não preciso mais espalhar a notícia. Essas pessoas já estão fazendo isso por conta própria. Ao redor dele, sussurros curiosos ecoavam pela plateia. O prefeito Thomas continuou apaixonadamente. Neste dia de ação de graças, expressamos nossa gratidão não apenas à terra fértil que nos sustenta, mas também ao rei da colheita abundante por nos abençoar com prosperidade. Naoki observou divertido enquanto os habitantes da cidade ficavam mais encantados com a história do rei das colheitas abundantes. Na verdade, comparado a outros Pokémon lendários, o rei das colheitas abundantes, também conhecido como Calyrex, era notavelmente modesto. Ele não exigiu grandes sacrifícios nem cerimônias elaboradas. A simples lembrança do seu nome lhe dava forças para continuar existindo. Além disso, conforme as histórias contavam, quanto mais pessoas acreditavam nele, mais forte se tornava seu poder. Mas Calyrex não acumulou essa força. Em vez disso, ele a compartilhou livremente com aqueles que acreditavam nele, aumentando suas
suas colheitas e garantindo que a terra prosperasse. Mesmo que um dia as pessoas o esquecessem, ele não guardaria rancor. Afinal, Calyrex era um Pokémon bondoso, conhecido por curar os outros, até mesmo os inimigos, após a batalha, sem nenhuma maldade no coração. Que Pokémon nobre, pensou Naoki melancolicamente. É uma pena que ele tenha sido esquecido por tanto tempo, e até seus leais companheiros cavalos o abandonaram. Naoki suspirou baixinho, refletindo. Morando em um lugar frio e solitário como a tundra coroada. Como um Pokémon do tipo planta como Calyrex consegue sobreviver em condições tão adversas? Ao meio-dia, as festividades começaram a todo vapor. O prefeito Thomas estava em uma plataforma elevada perto da enorme panela de ensopado, adicionando vários ingredientes trazidos pelos moradores da cidade, cogumelos, vegetais e muito mais. Enquanto a panela fervia, um aroma de dar água na boca percorria a praça. Naoki estava sentado a uma das mesas compridas, cercado por Pokémon e moradores animados. À sua frente, várias crianças curiosas o observavam ansiosamente. Você é o Naoki, certo? Do rancho, uma das crianças interrompeu. Naoki sorriu calorosamente, ajeitando o assento. É isso mesmo. Eu administro o rancho Naoki, ali na esquina. Um dos meninos, de cerca de 5 ou 6 anos, olhou para Koraidon com olhos arregalados e curiosos e perguntou inocentemente. Irmão mais velho, qual é o nome desse Pokémon? Naoki sorriu calorosamente. Este é Koraidon. É um Pokémon do tipo dragão e lutador. O garoto inclinou a cabeça, pensativo. Dragão e lutador. Isso significa que é fraco contra os tipos fada e gelo? É isso mesmo, Naoki assentiu e acrescentou com um sorriso brincalhão. Mas confrontos entre tipos não são tudo. Alguns treinadores e seus Pokémon conseguem vencer batalhas mesmo estando em desvantagem. O menino piscou tentando entender o conceito, mas assentiu como se tivesse entendido. Uma garotinha próxima, segurando um Greedent nos braços, animou-se com a conversa e olhou timidamente para Naoki. Irmãozão, ela perguntou docemente. Posso ir ao seu rancho esta tarde para trocarmos biscoitos de abóbora? Minha mãe faz uns deliciosos. O Greedent também adora. Naoki riu e assentiu. Claro, tenho muitos biscoitos de abóbora esperando no rancho. Você pode trocar quantos quiser. Trocas de biscoitos de abóbora eram uma tradição local adorada, semelhante à maneira como as crianças colecionam doces no Halloween. Ao ouvir a aprovação de Naoki, as crianças gritaram de alegria. O menino, tomado pela excitação, exclamou sim. Finalmente podemos ver todos os Pokémon do rancho. Assim que percebeu o que disse, ele levou as mãos à boca, com os olhos arregalados de pânico. Naoki levantou uma sobrancelha, divertido. A mãe do menino riu baixinho e explicou com um sorriso. É porque o Dragonite vem do seu rancho de vez em quando para entregar leite. O Daiki aqui está morrendo de vontade de visitar desde então. O garoto Daiki assentiu ansiosamente com os olhos brilhando de entusiasmo. O tio Zaki disse que o rancho do Sr. Naoki tem tantos Pokémon. Posso ir visitá-lo? Prometo que vou me comportar. Naoki sorriu suavemente. Claro. Contanto que todos se comportem, vocês são bem-vindos a qualquer hora. As crianças comemoraram. Naoki as observava, sentindo uma onda de calor no coração. Em seus rostos radiantes e ansiosos, ele viu um reflexo do espírito de Ash, uma admiração infantil e um amor infinito por Pokémon. Quem sabe, pensou Naoki. Talvez uma dessas crianças cresça e se torne um ótimo treinador, assim como Ash. Nesse momento, o aroma saboroso do ensopado preencheu o ar, sinalizando que a comida estava pronta. Voluntários começaram a servir tigelas da sopa quente da celebração a todos os presentes. Logo, uma tigela foi colocada na frente de Naoki. Ao olhar para dentro da tigela, a informação sobre a tigela de sopa imediatamente lhe veio à mente. Sopa de celebração, sem nível. Uma sopa especial feita para celebrar a colheita, repleta de ingredientes frescos. Embora não ofereça efeitos especiais, captura a alegria simples da estação a cada mordida. Capítulo 240. Corações quentes, noites frias. O sabor da felicidade. Naoki ergueu as sobrancelhas, levantou a tigela de sopa e tomou um gole cuidadoso. Os sabores de diversas colheitas se misturavam harmoniosamente no caldo rico. Combinado com a atmosfera animada e festiva ao seu redor, o calor da sopa o contagiava. Era como se cada colherada capturasse o espírito da época da colheita. Naoki olhou ao redor. Uma menina estava alimentando seus Pokémon, uma criança pequena estava aninhada alegremente nos braços dos pais e um homem peculiar tomava sua sopa em grandes goles. Este foi, sem dúvida, o dia mais vibrante do ano. Todos se reuniram para celebrar a abundância da estação. Que vida maravilhosa e pacífica, refletiu Naoki, com o coração aquecido pela cena. Ele se virou para olhar para sua família de Pokémon, sentindo-se satisfeito. Os irmãos Indeedee estavam sentados em um banco próximo, mastigando os petiscos Pokémon fornecidos pela cidade. A irmã mais nova mordiscava delicadamente, com expressões que oscilavam entre alegria e desgosto enquanto avaliava silenciosamente cada mordida. Enquanto isso, Palmot, vestindo uma capa vermelha como um pequeno herói, entretinha uma multidão de Pokémon locais. Eles assistiam com admiração enquanto Palmot fazia uma pose dramática e executava um salto exagerado de super-herói, arrancando suspiros de excitação. O trio Gogoat ficou preguiçosamente ali, atraindo a atenção de várias crianças curiosas. Espere, esse leite vem deles? Perguntou um garoto, com os olhos arregalados, depois de saber que as Gogoats forneciam leite na cidade. Timidamente, o menino estendeu a mão para acariciar o pelo macio de um Gogoat. É tão fofo. Ele sussurrou surpreso, fazendo com que seus amigos se aproximassem, com os olhos brilhando de admiração. Satisfeitos com a atenção, os Gogoat liberaram energia de grama de seus corpos, conjurando um campo brilhante de grama que misturava a realidade com ilusão. As crianças suspiraram em uníssono, a descrença se transformando em admiração. Isso é incrível! Exclamaram. Observando a cena se desenrolar, Naoki riu baixinho. Parece que as Gogoats são as estrelas do show.
Coraidon murmurou com um rosnado baixo e divertido, permanecendo satisfeito ao seu lado. Mais tarde naquela tarde, por volta das 2 horas, a celebração de ação de graças de outono chegou ao fim. Os habitantes da cidade, satisfeitos com o banquete, começaram a voltar para casa. Naoki se despediu do prefeito Thomas antes de reunir seus Pokémon e retornar ao rancho. A estação estava se aproximando do inverno, e os dias estavam ficando mais frios, mas o clima naquela noite ainda estava agradável. Com a temperatura permanecendo pouco acima de 20 graus Celsius e o sol lançando seu calor suave, foi o final perfeito para um dia memorável. Pouco tempo depois de retornar ao rancho, Naoki ouviu uma alegre comoção lá fora. Curioso, ele saiu e encontrou um grupo de crianças da cidade, cada uma acompanhada de seus companheiros Pokémon, aproximando-se ansiosamente com sacolas nas mãos. Entre eles estava Daiki, o menino que Naoki conhecera mais cedo naquele dia. Ao seu lado, trotava um brincalhão Rockruff, de olhos azuis brilhantes, abanando o rabo alegremente. Quando Daiki viu Naoki, seu rosto se iluminou, e ele animadamente estendeu uma pequena bolsa embrulhada em fita e papel oleado. Senhor Naoki, vim trocar biscoitos de abóbora com o senhor. Naoki riu calorosamente. Certo. Ele se virou para os irmãos Indeedei. Vocês poderiam trazer os biscoitos de abóbora que preparamos antes? Os irmãos retornaram rapidamente com os biscoitos, entregando um a Daiki em troca de sua oferenda. O menino aceitou timidamente a guloseima, murmurando, obrigado. Ao lado dele, Rockruff latiu entusiasticamente. Ruff, Ruff. Senhor Naoki, nós também estamos aqui, gritou outra criança, acenando animadamente. Em sua cabeça sentava-se uma alegre Milcery balançando com o movimento. Naoki sorriu. Não se preocupe, todo mundo vai ganhar um biscoito. Ele continuou trocando biscoitos com as crianças, que agradeceram alegremente quando chegou a sua vez. Observando seus rostos encantados, Naoki não pôde deixar de sentir uma calorosa sensação de alegria. Ele notou Daiki parado ali perto, com um brilho ansioso nos olhos. Levantando uma sobrancelha brincalhão, Naoki perguntou, vocês gostariam de visitar o rancho? As crianças responderam com um coro entusiasmado, sim. Naoki sorriu. Então sigam-me. Ele liderou o grupo pelo rancho, parando primeiro no curral de Gogoat, onde explicou a ecologia de Gogoat. Em seguida, ele os levou para a casa Pokémon, onde as crianças aprenderam sobre a produção do leite Moumou e ficaram maravilhadas com a estrutura bem organizada. De lá, Naoki os guiou até a estufa de vidro, onde explicou como seu trio Combei coletava néctar para produzir mel. Por fim, desceram às cavernas subterrâneas, onde Naoki apresentou as crianças aos trabalhadores Diglett e Nakustak. Ele descreveu como Diglett ajuda a cultivar o solo, enquanto Nakustak produz algema nutritivo, essencial para as operações da fazenda. Cada vez que Naoki falava, as crianças respondiam com admiração, com os olhos arregalados de excitação. Uau! Eles exclamaram repetidamente, cativados por tudo que viam e ouviam. Uma garotinha suspirou sonhadoramente. Quando eu crescer, quero ser fazendeira igual ao Sr. Naoki. Quero criar muitos Pokémon e viver com eles. Naoki sorriu para ela. É um sonho maravilhoso, mas ser fazendeiro pode dar muito trabalho. Outro garoto balançou a cabeça, confiante. Não tenho medo. Minha mãe diz que sou forte. E o Rockruff também vai me ajudar. Rockruff latiu em concordância. Ruff, ruff. Naoki riu baixinho. Esse é o espírito. Ele olhou para as outras crianças. E vocês? Quais são os seus sonhos para o futuro? Muitas crianças, agora apaixonadas pela vida na fazenda, declararam entusiasticamente que também queriam se tornar fazendeiros. Apenas Daiki permaneceu em silêncio ao lado, com um olhar determinado brilhando em seus olhos. Naoki se virou para ele com um sorriso gentil. E você, Daiki? Qual é o seu sonho? Com uma voz firme e olhos brilhantes e esperançosos, Daiki declarou, quero me tornar um treinador tão bom quanto o Sr. Naoki. Naoki piscou, momentaneamente surpreso com a sinceridade na voz do garoto. Naoki. As outras crianças olharam para Daiki surpresas. O Sr. Naoki é um treinador Pokémon? Daiki inclinou a cabeça, confuso, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você não percebeu? O Sr. Naoki comanda um exército inteiro de Dragonites. Se ele consegue fazer tantos Dragonites o obedecerem, ele deve ser incrivelmente forte. Uau! As crianças assentiram com conhecimento de causa suas expressões dizendo, ah, agora entendi. Isso é incrível. Ainda mais forte que o campeão. Claro que sim. Naoki. Juro por Arceus que não. Naoki deu um sorriso educado para as crianças. A campeã de Paldea é a treinadora mais forte que existe e também é uma pessoa muito carismática. Com isso, o foco das crianças mudou instantaneamente. Um garoto perguntou animadamente, espere, Sr. Naoki, o senhor conhece o campeão? Naoki pensou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que podemos dizer que nos conhecemos. Os olhos do garoto se arregalaram. Você lutou com ela? Seu exército de Dragonites conseguiria derrotar os Pokémon dela? Naoki suspirou com um sorriso bem-humorado. Não é tão dramático assim. Eu não tenho um exército de Dragonites, só 3. Daiki franziu a testa, confuso. Mas, Sr. Naoki, eu vi 5 Dratini no seu rancho. E todos eles vão evoluir para Dragonite algum dia, certo? Outra garota interrompeu, contando nos dedos. Então, 5 Dratini mais 3 Dragonites dão 8 Dragonites. Nossa, que incrível! Outro garoto acrescentou, entusiasmado. Vi um filme em que um treinador usou 5 Dragonites para derrotar um país inteiro de vilões. Eles venceram a batalha com apenas aqueles 5. E o Sr. Naoki tem 8. Você poderia facilmente dominar uma cidade e se tornar rei. Naoki riu baixinho e balançou a cabeça. Este é um tempo de paz. Se você tentasse algo assim, a policial Jenny viria atrás de você. As crianças riram, e o menino assentiu pensativo. É verdade. Antes que alguém percebesse, o sol estava se pondo no horizonte. Isaac parou sua caminhonete para pegar as mercadorias. Naoki bagunçou o cabelo de um menino com um sorriso. Certo, crianças.
Está ficando tarde. Hora de ir para casa. As crianças gemeram de decepção, mas rapidamente juntaram suas coisas. Tchau, Sr. Naoki. Tchau, Ciclizar. Tchau, Coraidon. Tchau, Dragonite. Ah, Hao. Vários Pokémon acenaram de volta entusiasticamente enquanto as crianças saltitavam em direção à cidade. Ao vê-los partir, Naoki sentiu uma pontada de preocupação. Dragonite, você pode ir com eles e garantir que cheguem em casa em segurança? Dragonite assentiu com um leve zumbido. Tó. Zack riu baixinho, observando a cena se desenrolar. Você faz sucesso com a garotada, né? Naoki sorriu calorosamente. Eles são bons garotos. Quem não gostaria de crianças bem comportadas? Zack riu. Boas crianças sempre conquistam as pessoas. Ele entregou um pequeno envelope a Naoki. Aqui está o seu pagamento. 48.000 Pokédólares pelas mercadorias de hoje. Naoki estendeu a mão e pegou o envelope de Zack. Juntos, eles carregaram o restante da mercadoria no caminhão. Até a próxima! Zack gritou, acomodando-se no banco do motorista e acenando alegremente para Naoki pela janela antes de ir embora. Naoki observou até o caminhão desaparecer na estrada, com um sorriso suave no rosto. Então ele se virou e voltou para dentro, juntando-se à irmã Indeedee para ajudar a preparar o jantar. Pouco tempo depois, Dragonite retornou ao rancho, planando graciosamente e pousando com um zumbido satisfeito. Naoki ergueu os olhos do fogão. Correu tudo bem? Dragonite assentiu entusiasticamente. Tó. Que bom ouvir isso, Naoki sorriu. Obrigado pela ajuda. Vá descansar, o jantar já está pronto. Naquela noite, Naoki preparou uma refeição extraordinariamente farta. Bife frito, frango ensopado com cogumelos, sanduíches frescos, pudim de leite cremoso, bolo de frutas, bolinhos saborosos, costelas macias, sopa de abóbora substanciosa e biscoitos de abóbora quentes. Era um banquete criado para encantar todos os Pokémon. A mesa de jantar fervilhava de alegria enquanto os Pokémon se deliciavam com seus pratos favoritos. Vê-lo saborear a comida trouxe a Naoki uma profunda sensação de contentamento. Ele se recostou, apreciando a cena tranquila, com o coração repleto de gratidão. Após o jantar, os pensamentos de Naoki voltaram às perguntas anteriores das crianças. A curiosidade o despertou, e ele decidiu perguntar a Dragonite algo que estava em sua mente. Ele encontrou o grande dragão laranja descansando contente perto da lareira e se ajoelhou ao lado dele. Ei, Dragonite, você hiberna no inverno? Dragonite inclinou a cabeça, piscando com olhos arregalados e curiosos. Naoki riu baixinho. Sabe, hibernação, quando os Pokémon dormem durante a estação fria? Ele explicou ainda, alguns Pokémon estocam comida antes do inverno e depois se escondem em cavernas quentes, dormindo até a primavera retornar. Os grandes olhos de Dragonite brilharam de compreensão, e ele assentiu levemente. Naoki sorriu. Então, você hiberna? Dragonite estufou o peito levemente, emitindo um zumbido divertido. Alguns Dragonites fazem isso, mas não é grande coisa para nós. Podemos nos virar de qualquer jeito. Como a ilha Dragonite está localizada no meio do oceano, o clima permanece ameno mesmo durante o inverno, e o mar está repleto de peixes pequenos, garantindo que os Dragonites nunca precisem se preocupar com comida. Ao ouvir isso, Naoki assentiu pensativo. Mais tarde, ele encontrou 2 Dragonites selvagens se preparando para levar Poffins e 5 Dragonair de volta para a ilha Dragonite. Amanhã marca o início do inverno, disse Naoki. O tempo vai ficar mais frio e pode haver neve. Se o frio ficar muito forte, faça uma pausa na ilha e espere o tempo melhorar antes de voltar. Os Dragonites e os 5 Dragonair estufaram o peito e balançaram a cabeça com confiança, eles não tinham medo do frio. Naoki só conseguiu suspirar, divertido. Então está bem, tome cuidado na volta. Com um aceno brincalhão de suas garras, os Dragonites alçaram voo, seguidos de perto pelos 5 Dragonair. Eles voaram em direção à ilha dos Dragonites, desaparecendo no céu em um piscar de olhos. Ao vê-los desaparecer, Naoki não pôde deixar de se sentir grato por a maioria dos Dragonites da ilha ter mantido seu senso de independência. Caso contrário, se todos fossem tão motivados por comida quanto aqueles poucos, seu rancho já teria sido inundado há muito tempo. Enquanto refletia sobre dragões, Naoki lembrou-se de que havia outro em seu rancho. Com esse pensamento, pegou uma cesta de biscoitos de abóbora e seguiu em direção ao lago onde os 5 Dragonair costumavam ficar. Ele tossiu e gritou, Giratina, você está aqui? Não houve resposta. Acho que não, murmurou Naoki. Desde que ele comeu todos os cogumelos estranhos que antes lhe permitiam vislumbrar o mundo distorcido, sua conexão com Giratina havia desaparecido. E com o incêndio florestal que devastou a montanha, os cogumelos venenosos se tornaram escassos. Naoki imaginou que Giratina pudesse ter ficado entediado e se afastado. O dragão fantasmagórico não costumava ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. Assim que Naoki estava prestes a partir, o lago ondulou e um vórtice roxo e rodopiante emergiu da superfície da água. Naoki piscou surpreso. Já voltou? Naoki ficou um pouco atordoado e então jogou a cesta em sua mão no vórtice. O vórtice roxo desapareceu gradualmente. Naoki sorriu suavemente e voltou para casa. A noite já havia caído, e o calor aconchegante da sala de estar o recebeu. Por causa do feriado, a taverna Pokémon está fechada por um dia e os irmãos Indeedee estão em casa. O irmão Indeedee estava varrendo o chão, enquanto sua irmã esquentava a água para o chá. Naoki os chamou e disse, vou partir em breve para uma longa viagem. Pode levar 2 semanas ou mais até eu voltar. Posso confiar em vocês 2 para cuidar da casa enquanto eu estiver fora? Ciclizar, deitado perto da lareira, animou-se ao ouvir a menção de uma viagem, com os olhos arregalados de excitação. Naoki riu baixinho. Não se preocupe, vou te levar comigo dessa vez. Gal! Ciclizar gorjeou alegremente abanando o rabo. Os irmãos Indeedee assentiram confiantes.
Ai, gritaram em uníssono, garantindo a Naoki que cuidariam bem de tudo. Obrigado, Naoki sorriu calorosamente, bagunçando carinhosamente o cabelo do mais jovem Indeedei. Seu irmão, no entanto, enrijeceu-se desajeitadamente com o rosto ficando vermelho. Divertido, Naoki também deu um tapinha brincalhão na cabeça dele. Então, descanse um pouco, disse Naoki com um sorriso. Eu termino aqui. Ainda nervosos, os irmãos assentiram e foram para o quarto. Depois de garantir que a água havia fervido, Naoki a despejou em uma garrafa térmica, desligou o fogo e se acomodou para passar a noite. Enquanto estava deitado na cama, o zumbido suave do rancho cercava, com um ronco suave de Palmote lhe fazendo companhia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.